A irmã, que havia desaparecido por 20 anos, finalmente voltou para casa. Porém, seus irmãos pareciam ter enlouquecido. Eles não conseguiam aceitar que a irmã, com quem haviam convivido, era uma impostora. No entanto, Periene, a verdadeira irmã, não sentia nada em relação a isso, porque em seu coração, aquelas pessoas eram as que a tinham lançado no inferno. A família Exeter era a mais prestigiosa da casa no Império Oriental. Essa nobre casa, aparentemente perfeita, escondia um segredo oculto. Anos atrás, o Duque, duvidando da origem da Lady Perian, a expulsou pessoalmente. Depois, o Duque se arrependeu de sua decisão e mobilizou todos os recursos para encontrar Lady Parrien, mas todas as evidências apontavam para sua morte. 10 anos depois, uma garota apareceu de repente na mansão do Duque, alegando ser a abandonada Lady Parrien, da casa Exeter. Apesar de inúmeras dúvidas, todos na casa Exeter a aceitaram e pediram desculpas por seus erros passados. Depois disso, a impostora começou a viver luxuosamente, aproveitando seu status, enquanto também mostrava generosidade com aqueles ao seu redor, tornando a posição de Lady Perian invejável para todos. Mas logo as mentiras da impostora seriam expostas, e a pessoa por trás dessa revelação era uma espiã do Sagrado Reino das Rosas, que não era ninguém menos que Perian, a verdadeira filha do Duque Exeter. Há mais de 20 anos, a harmoniosa família Exeter recebeu seu terceiro filho. Para a família do Duque, que já tinha 2 filhos, a chegada da Lady Perian foi uma notícia alegre para todos. Porém, nenhuma celebração ecoou pela mansão do Duque, porque o cabelo da Lady Perian não era nem o preto iridescente do Duque, nem o dourado brilhante da Duquesa, mas sim um castanho comum. Como guardiões do Império Oriental, a família Exeter herdou o sangue do dragão. A família tinha 2 elementos, simbolizando sua linhagem especial. O primeiro era a aura desde o nascimento. Os membros da casa Exeter podiam controlar livremente sua aura. O segundo era a cor do cabelo. Todos os membros da linhagem direta da casa Exeter possuíam cabelos tão escuros quanto o céu noturno. Mas Lady Perian tinha cabelo castanho, e todas as evidências apontavam para a infidelidade da duquesa. Porém, as próximas ações do Duque surpreenderam todos. Ele não só declarou publicamente Lady Parrien como sua filha, mas também confiou em sua esposa, que permaneceu digna, apesar de ter dado à luz uma criança de cabelo castanho. Essa devoção à esposa e filha silenciou os servos, que queriam questionar a duquesa. E assim, Lady Parrien cresceu cercada pelo amor da família. No entanto, um dia, a duquesa foi atacada, enquanto viajava para casa com Lady Periene. Embora os impérios oriental e ocidental investigassem juntos, não encontraram nada. A única coisa afortunada foi que Lady Periene milagrosamente sobreviveu ao ataque. Quando o Duque viu Lady Perian ilesa, ele entendeu instantaneamente que sua esposa havia se sacrificado para proteger sua filha. Mas Lady Perian, que tinha apenas 3 anos naquela época, não conseguia compreender os sentimentos do Duque. Com a mansão em caos, ninguém cuidava de Lady Perian. A jovem só podia sentir falta da mãe, sozinha no pátio naquele momento. Lady Perian descobriu sua habilidade de controlar a terra. Essa magia completamente oposta à aura tornou-se o fator decisivo em sua expulsão. Mas a senhora Perian não sabia disso. Ela usou seu poder para criar uma boneca que se assemelhava à sua mãe, ansiosa para mostrá-la ao Duque, que também a sentia falta. Infelizmente, naquele momento, um homem que afirmava ser seu pai biológico veio visitá-la. Assim, as habilidades mágicas da senhora Perian foram expostas, para encobrir a vergonha da família. O Duque imediatamente a entregou para aquele homem. Então começaram os anos de inferno da senhora Perian, aprisionada numa torre dedicada à pesquisa mágica. No começo, a senhora Perian achava que havia cometido um erro, que ela havia feito sua bela mãe parecer feia demais, e irritado seu pai para conquistar seu amor novamente. Ela criou inúmeras bonecas da família, mas não conseguiu escapar de sua existência dolorosa. Finalmente, um dia, alguém invadiu a torre, mas não era nem seu pai nem seus irmãos. Era o Imperador Marmon do Sagrado Reino da Rosa, seu primeiro encontro até hoje. Ela lembra claramente daquele momento, sua primeira experiência com a bondade de outro. A partir daquele momento, ela decidiu viver para sua majestade. Mais tarde, ao conhecer sua identidade, Marmon a treinou como espiã, e ordenou que ela infiltrasse a casa Exeter, para expor a verdadeira identidade da impostora, e destruir o casamento, aliança com o Império Ocidental. Nesse momento, Perian ainda lutava para descobrir como infiltrar adequadamente a mansão Exeter, pois sabotar a aliança entre o leste e o oeste era crucial, porque o Sagrado Reino
preso entre dois grandes impérios. Estava numa posição muito delicada. Perian refletia enquanto comia uma panqueca de ovo. De repente, ela tropeçou e caiu. A panqueca tinha sido drogada. Várias pessoas vendaram seus olhos e a colocaram numa carruagem. Mas na verdade ela não desmaiou nem um pouco. Sua magia podia filtrar as toxinas do corpo. Nenhum veneno podia afetá-la. Contudo, para garantir, ela fingiu estar inconsciente. Quando a venda foi retirada, a visão do visitante fez seus olhos se abrirem. Era o ex-duque da casa Exeter. O próprio homem que a condenara ao inferno, embora ele tenha abdicado do cargo. Seu pai Lester continuava sendo a figura mais influente do Império. Um monstro, cuja habilidade marcial o mantinha eternamente jovem. Mas por que uma pessoa assim a sequestraria? Será que ele descobriu seu plano de infiltrar a mansão e impedir o casamento da impostora? Enquanto refletia, Lester falou, primeiro jurando pela honra da família, que não queria lhe fazer mal. Então recitou os detalhes de sua identidade atual. Ele havia feito sua pesquisa e preparação para este momento. Isso deixou Perian ainda mais confusa, sobre por que ele havia vindo pessoalmente ao Sagrado Reino. Então ela ouviu uma resposta absurda. Ele havia vindo especificamente ao Sagrado Reino, para encontrar uma dama de companhia para sua preciosa filha, em parte para evitar suspeitas e conspirações, e em parte porque sua aparência era extremamente parecida com a da filha dele. Lester queria que Perian servisse como sombra da filha, um duplo como o nome sugere. A sombra morreria no lugar da pessoa real. Quando o perigo surgisse, Perian ficou perplexa. Esse duque tolo, na verdade, planejava fazer sua filha verdadeira servir como duplo da impostora. Mas logo ela considerou a proposta. Talvez essa fosse a maneira perfeita de se infiltrar na mansão. Pensando nisso, seu eu passado parecia ainda mais lamentável, desesperadamente esperando encontrar seu pai. Mas no fim ele nem conseguiu reconhecê-la. Perry respirou fundo. Esta é, de fato, uma oferta tentadora, mas eu tenho alguma escolha nisso. Ao ouvir isso, Lester mostrou um sorriso sinistro. Ele precisava de alguém que servisse voluntariamente. Lady Perry, o serviço forçado seria inútil nos momentos cruciais. Se você recusar minha proposta, beba este chá e nossa conversa termina aqui. Ele contém uma droga que apagará as últimas 5 horas da sua memória. Claro que é só por segurança e totalmente seguro. Uma afirmação na qual ela certamente não acreditava. Caso contrário, não teriam perdido tempo sequestrando-a. O Duque estava protegendo sua atual filha. A conversa de hoje não podia ser vazada. Mas o método elaborado era mantê-la na pose, após apagar sua memória até que ela aceitasse voluntariamente. Pensando nisso, ela sorriu levemente. Para um Duque negociar pessoalmente tais assuntos, é porque ele realmente ama sua filha. Os olhos do Duque ficaram frios de repente. Meu amor por ela vai além das palavras. Por ela, eu me tornaria um vilão. Sem hesitação, finalmente, ela aceitou a proposta voluntariamente. Enquanto se preparava para arrumar suas coisas, um homem de cabelos dourados e furioso foi atrás dela. Melov, o único herdeiro do reino sagrado, que havia crescido com ela, e era mais próximo que um irmão de verdade. Ela compreendia a preocupação de Melov por ela. Afinal, ela sempre quis evitar envolvimento com a casa Exeter, mas agora ela havia aceitado essa missão. Ao ver a expressão de Melov, ela não pôde deixar de sorrir. Você está preocupado comigo, não é? Seu relacionamento com Melov não era bom. Quando ela chegou ao Reino Sagrado, Melov se opôs fortemente à sua permanência, porque o Reino Sagrado, cercado por 2 grandes impérios, lutava para manter sua soberania. Se fosse descoberto que Lady Periane, da casa Exeter, fora secretamente levada pelo Reino Sagrado, isso daria motivo ao Império para declarar guerra. Embora Melov só quisesse assustá-la, para a ingênua jovem Lady Perrine, foi um choque tremendo. O pensamento de trazer desastre ao país de seu benfeitor a assustava tanto que mal conseguia respirar. Ela acabou desmaiando, quando recobrou os sentidos vagamente. Ouviu o Imperador Mormon repreendendo Melov. Depois que Melov saiu, Lady Perian levantou-se nervosamente da cama. Por que me trouxe de volta? Se minha presença vai causar problemas a Vossa Majestade, então, por favor, apenas me mande de volta para a torre. Ela caiu em lágrimas, cheia de ansiedade e angústia. Vendo isso, Mormon suspirou. Você realmente não pode continuar vivendo com seu nome verdadeiro. Mas isso não torna sua vida menos real. Neste mundo, existem profissões que exigem disfarce, e aqueles que protegem a nação nas sombras. Nosso reino sagrado funciona graças a essas pessoas. Nesse caso, posso ajudar Vossa Majestade também. Mormon deu uma risadinha leve.
Você achou que eu a trouxe para conseguir sua ajuda. Eu simplesmente não podia ignorar uma criança sendo maltratada. Salvá-la foi uma escolha só minha. Então você não tem responsabilidade nenhuma. Você não precisa se preocupar com nada. Apenas concentre-se em ficar forte. No dia seguinte, Melo a encontrou para se desculpar, mas ela foi mais rápida perguntando: que tipo de pessoas protegiam a nação nas sombras? Melo ficou momentaneamente surpreso. Talvez a divisão de inteligência sugeriu ele. E a partir daquele momento a vida dela encontrou um propósito. Mesmo que ela tivesse que viver sob uma identidade falsa para sempre, ela ajudaria o imperador que lhe dera uma nova vida, vendo como ela falava apenas dos interesses do Santo Reino. Melo sabia que nunca poderia dissuadi-la, mas ela iria ver sua antiga família, por mais indiferente que parecesse. Seu coração não podia ficar completamente insensível. Talvez essa fosse sua chance de terminar as coisas com as próprias mãos. Então Melo a chamou. Ele tinha uma ordem adicional. Essa missão deve desonrar completamente a casa Exeter. Ela pensou. Melo deve confiar muito nela para dar tal ordem. Afinal, ela era a espiã mais capaz do Santo Reino. Quando Lester perceber que a filha que ele passou anos procurando e amava é uma impostora, ele provavelmente abandonaria qualquer pensamento de encontrar sua filha novamente. Alguns dias depois, ela embarcou em um trem para o Império do Leste. Ela estava confiante nesta missão. Sua magia da Terra era perfeita para espionagem. Quando estava na torre, ela podia tirar sustento da Terra, solitária e se culpando. Ela continuamente fazia bonecas de terra, eventualmente criando bonecas realistas, com textura parecida com a da pele. Além disso, ela despertou outra habilidade. Desejando vida fora da torre, ela moldava e lançava algumas bolas de argila, e descobriu que seus sentidos podiam se conectar com a terra. Depois ela fez uma réplica perfeita de si mesma, que podia compartilhar sua dor. Quando sofria, ela se refugiava no corpo da boneca. Quando curiosa, ela enviava a terra para observar o céu. Quando estava solitária, ficava com os membros da família, que ela havia feito de terra. O trem já havia chegado. Ela retornou à mansão do Duque, tanto familiar quanto estranha em suas memórias profundas. As criadas da mansão saíram rapidamente para saudá-la. Ela estava pronta para descansar, não pelo cansaço da viagem. Pelo contrário, Lester havia proporcionado hospitalidade perfeita, mas por causa de sua aparência, idêntica à de Lady Perience, ela não podia evitar as conversas sussurradas das pessoas. Então ela chegou à sala de reuniões. Uma nobre bem vestida entrou. Essa era Lucien, segunda filha da casa Esterbel, escolhida desde o nascimento para ser a acompanhante de Lady Perrien. Ela pensou que se tivesse crescido na mansão, Lucien poderia ter sido sua amiga. Então Lucien de repente a advertiu: você deve ter muito cuidado com seu comportamento. Perto do Lord Larian. Lady Perrien deveria estar com Lord Larian agora. Esse era seu antigo irmão mais velho. Mas algo parecia estranho na casa Exeter, onde até as formas de tratamento eram rigorosamente reguladas. Porque Larian estaria entrando no quarto da irmã a essa hora? Ela se disse para não pensar demais, e para se preparar mentalmente durante os 4 anos em que a casa Exeter buscou por Lady Perrien. Inúmeros sonhos de damas em se tornar ela foram destruídos. Ainda assim, essa impostora passou na investigação e viveu na mansão por um ano inteiro. Isso não era algo que poderia ser alcançado apenas com inteligência. Pelo menos o impostor não era um personagem simples. No entanto, quando ela viu o rosto sorridente e inofensivo do impostor, ela percebeu que as coisas eram diferentes do que ela havia imaginado. Além disso, seu irmão Larian estava realmente constantemente ao lado da Lady Perian. Mas por mais que ele mimasse a irmã, porque ele estaria secando o cabelo dela, Lady Perrine deveria ter servos dedicados para essas tarefas. Pensando em sua ausência, esses dois sozinhos juntos em um quarto a deixavam profundamente desconfortável. Era praticamente como se fossem amantes. Finalmente o impostor se virou para olhá-la. Qual é o seu nome? Ela respeitosamente deu um nome falso que Sua Majestade havia preparado para ela, Perry. Ao ouvir isso, o impostor não pôde deixar de rir. Esse nome é muito parecido com o meu. Eu deveria te dar um nome diferente. Já que seu cabelo é castanho, vou te chamar de Castanha. Embora sem palavras por dentro, ela ainda concordou. Ela estava prestes a perguntar sobre suas futuras tarefas, quando o impostor de repente interrompeu e ordenou que ela saísse. Ela pensou que o impostor não entendia seu propósito como dama de companhia, mas o impostor indicou que já sabia. Só que ela não precisava de uma no momento. Não havia perigo ao redor dela. Mesmo que houvesse, ela tinha o irmão e os cavaleiros. Quanto ao pai, eu explicarei para ele.
Então não se preocupe se for o caso. Não deveria haver mais nada. Por favor, saia agora. Depois que ela saiu do quarto, o impostor relembrou o rosto dela, e gradualmente perdeu o sorriso. Ela poderia se passar por Lady Perian, por causa do cabelo castanho idêntico e olhos roxos como joias. Mas ela pagou um preço alto por essas características. Então ela nunca permitiria que outra mulher, que se parecesse com Lady Perian, aparecesse aqui. O impostor então fez uma expressão de pena e perguntou: Larian, essa pessoa parece comigo. Ao ouvir Larian confirmar a semelhança, o impostor fingiu ficar triste e fazer bico. Vendo isso, Larian rapidamente assegurou que não deixaria aquela criada se aproximar dela, ou simplesmente destruiria sua beleza. O impostor finalmente sorriu, mas ela é a escolhida do pai para a substituição. Ainda ouvindo os irmãos dizerem isso me tranquiliza. Larian acariciou o cabelo do impostor, dizendo para ela não se preocupar, a criada era só uma substituta. O impostor estava começando a relaxar, quando as próximas palavras de Larian mudaram sua expressão. Você ainda pode usar aquela magia de quando era jovem. Depois de um momento de hesitação, o impostor arranjou desculpas, dizendo que o trauma a fez esquecer, perguntando por que ele trouxe isso à tona agora. Vendo a raiva da irmã, Larian imediatamente pediu desculpas. A pergunta repentina deixou o impostor tenso novamente. Ela não tinha habilidade mágica nem poderia fingir que tinha, mas rapidamente se acalmou, já que ninguém duvidaria mais de sua identidade agora. Até Larian teve que cuidar do humor dela e pedir desculpas. Mal sabia ela que atrás dela, a expressão de Larian havia escurecido. Enquanto isso, Perian retornou ao seu quarto. Ela havia previsto que o impostor tentaria intimidá-la. O impostor deliberadamente não lhe dava trabalho, e agia deliberadamente fofa com Larian. Essas ações eram claramente uma ostentação de seu status, tendo reivindicado a posição da Lady Perian. Só com seu rosto o impostor, certamente, não se sentiria confortável com uma criada parecida. Visto dessa forma, a impostora não era tão alegre quanto parecia, mas ela não se importava por causa de suas habilidades. Nenhuma informação estava além do seu alcance. Fosse de solas de sapato ou vasos de flores, ela podia influenciar qualquer terra. Assim, as tentativas da impostora de restringi-la, na verdade, lhe deram bastante tempo para investigar. Naquela noite, um homem de cabelos brancos veio à torre, onde ela estava presa. Seu nome era Pandelion, filho adotivo do Duque Exeter, e atual Duque da Casa Exeter. Mas sua atitude em relação à Lady Parrien era completamente oposta à dos outros membros diretos da família. Quando conheceu a impostora pela primeira vez, Pandelion mostrou extremo desgosto, chegando a dizer que a aparência de Lady Parrien o enjoava. Essas palavras imediatamente provocaram o desagrado de Lion, deixando o ambiente da mansão tenso. Contudo, para Pandelion, Lady Parrien era na verdade uma existência muito especial, porque o propósito do Duque Exeter ao adotá-lo era torná-lo marido de Lady Parrien. Na época, para trazer Lady Perian para casa, que não tinha sangue Exeter, o Duque Exeter pensou em adotar um filho e torná-la sua nora. Após várias disputas, Pandelion foi escolhido pelo Duque. Naquele momento, ele correu desesperadamente para a torre para fugir. Queria ver essa Lady Perian, por quem toda a casa Exeter ansiava. A única existência que poderia tirá-lo do inferno. Ele pensou que se Lady Perian o escolhesse, todos os seus esforços valeriam a pena. Porém, ele testemunhou a morte de Lady Perian com seus próprios olhos. Por isso Pandelion tinha absoluta certeza de que a Lady Perian em sua casa era uma impostora. Um ano após a impostora chegar à mansão, embora a harmonia aparecesse na superfície, todos os membros da linhagem direta começaram a agir estranhamente. O antigo Duque Lester, que já comandou poder sobre todos, ao ouvir a impostora dizer que o temia, saiu apressadamente da mansão e anunciou sua aposentadoria. E o filho mais velho Larian, que sempre seguiu a autoridade e disciplina, começou a quebrar convenções para receber o afeto de Lady Perian. O segundo filho Phineus, conhecido por seu caráter nobre, bebia até perder a consciência todos os dias. Após o aparecimento de Lady Parrien, agora Pandelion retornava àquela torre que prendera a verdadeira Lady Parrien. Naquele momento ele percebeu que a base da porta de ferro estava coberta de arranhões, feitos por unhas. A verdadeira Parrien deve ter chorado ali, em desespero. Ele queria fazer algo por Lady Parrien, mas pensando no atual estado absurdo e estranho da mansão, sentiu-se aliviado, pois mesmo se ela voltasse para casa, Lady Parrien não encontraria felicidade. Desde que testemunhou a morte de Lady Parrien, Pandelion se tornou como uma boneca sem dono, perdendo sua razão de viver.
Mas ele ainda às vezes imaginava, se Lady Perian ainda estivesse viva, se tudo seria melhor do que agora. Agora Perian voltou para sua antiga casa como criada, porque a impostora a rejeitou. Todos na mansão a ignoravam deliberadamente. Mas sua exemplar atitude de nunca recusar tarefas difíceis garantiu o reconhecimento dos outros servos da mansão, mas, justo quando ela sentiu que tudo estava indo na direção certa, um grupo de cavaleiros desonestos a perseguiu, vendo ela fazendo trabalho braçal. Apesar de ser uma criada pessoal, eles concluíram que Lady Perian não gostava dela. Vários homens declararam com arrogância que facilmente a conquistariam. Mal sabiam eles que seu plano chegou aos ouvidos dela. Palavra por palavra, um homem de cabelo verde avançou para cumprimentá-la e se ofereceu para ajudar no trabalho dela. Ela não expôs sua falsa intenção, respondendo casualmente às suas tentativas de conversa. Depois de terminar o trabalho, ele a convidou para tomar um drink e conversar algum dia. Conhecendo sua verdadeira natureza, ela recusou imediatamente. O homem de cabelo verde perdeu a paciência instantaneamente. Uma mera criada ousa recusar meu convite. Não me diga que você pensa que é alguma nobre senhora. Ela apenas o encarou calmamente, surpresa com a facilidade com que sua verdadeira natureza foi revelada. Naquele momento, 2 outros cavaleiros se aproximaram, e pelo comportamento jovial deles, essas pessoas não a levavam a sério. Mas mesmo que ela fizesse só trabalho braçal, ela ainda era oficialmente a criada pessoal de Lady Perian. Esses homens que ousavam prejudicá-la apenas mostravam sua temeridade tola. De repente, a arrogância do homem de cabelo verde virou terror. Lord Fênix, porque o senhor está aqui? Ao ouvir essas palavras, ela estremeceu. Ela rapidamente se virou para olhar. Aquela aura sombria e decadente era inconfundivelmente Fênix. No entanto, ela não tinha notado sua aproximação de jeito nenhum. Não só os passos dele, mas até o forte cheiro de álcool. Durante seus dias, Fênix ordenou que os cavaleiros saíssem. Pela voz dele, ela não conseguia dizer se ele estava bêbado ou sóbrio. Ela não esperava encontrar seu segundo irmão ali. Ela agradeceu a Fênix pela ajuda, mas ele apenas a encarou como se não tivesse ouvido. O senhor se parece muito com minha irmã. Ela pensou que ele se referia à impostora e concordou. As pessoas costumam dizer isso, mas o senhor precisava de algo. Antes que ela pudesse terminar, Fênix sentou-se no chão. Tudo bem, cuide dos seus assuntos. Embora o comportamento dele fosse confuso, ela não pensou muito nisso. O que ela não sabia era que Fênix observava sua figura se afastar, como se usasse sua aparência para lembrar alguém. Muito longe dali depois, Perian frequentemente via a figura de Fênix enquanto trabalhava. No começo, ela achava que era coincidência, mas ultimamente o comportamento dele estava tão escancarado, que a fazia querer xingar. Com qualquer outro, ela não se importaria tanto. Por quê? Embora ela constantemente fizesse trabalho braçal como uma criada, secretamente ela reunia muita informação através de suas bonecas de terra. Tudo que as bonecas de terra viam era transmitido a ela. Não só isso, elas também relatavam qualquer coisa que julgassem importante. Desde as criadas fofocando pelas costas dela, até mosquitos acasalando no ar. Mas as bonecas de terra ainda eram criações mágicas, facilmente detectadas por alguém tão poderoso quanto Fênix. Então ser seguido por uma pessoa assim, limitava as habilidades de Perian. Um dia, ela finalmente não aguentou mais e decidiu confrontar Fênix. Fênix sentou-se cuidadosamente ao lado dela. Senhor Fênix, o senhor está me seguindo porque pareço sua irmã. Certo, se for assim, por que não vai simplesmente ver Lady Perian? O que há de errado em um irmão visitar sua irmã? Ao ouvir isso, a raiva acendeu no coração de Fênix. Qualquer pessoa com consciência não olharia para aquela mulher. Não é mesmo? Depois disso, Fênix não respondeu mais nenhuma das perguntas dela. Terminando a conversa, ela retornou à mansão. De repente, uma garota a encontrou. Ela não esperava ser recebida por ninguém. Ao ver o cabelo e os olhos cor-de-rosa, com base em sua investigação, ela deduziu que era Elburi, no Império Oriental, onde as mulheres só podiam ser criadas. Elburi não só havia se tornado a atendente da Lady Perian, através de sua esgrima, mas também ascendido a vice-comandante dos cavaleiros. Geralmente as criadas eram selecionadas de outras famílias, como Lucien, mas havia exceções baseadas puramente na habilidade. E Elburi era uma delas. Mas o que uma pessoa tão excepcional poderia querer com ela? Você é Lady Elburi. Ela ouviu a garota conhecê-la. Elburi falou animadamente sem parar, elogiando sua pele em um momento, depois dizendo que deveriam falar como iguais, pois ambas eram criadas, finalmente convidando a garota para sair com ela.
Ela não esperava uma coisa tão simples, tendo pensado que a confidente do impostor a rejeitaria. Ela concordou sem hesitar, querendo ver quais truques poderiam estar planejados. No caminho, ela conversou bastante com Elbury. Pela conversa, descobriu que Elbury era mais inocente do que esperava. Ela pensou, talvez fosse porque Elbury gostava da Lady Perrien, e por acaso se pareciam. Mas de sua investigação sobre Elbury, ela não deveria ter boa vontade com Lady Perrien, já que foi o impostor quem a relegou a uma posição tão ociosa. Depois de passar tempo com Elbury, Perrien não encontrou sinais de engano, então ela abandonou suas suspeitas sobre Elbury. De qualquer forma, ela partiria após completar sua missão, desde que Elbury não interferisse um dia, durante um jantar com Elbury, porque Elbury se preocupava que a garota desmaiaria, por tanto trabalho pesado. A garota contou orgulhosamente histórias de suas bravuras na academia noturna. Embora a maior parte de seu passado fosse fabricada, ela ainda compartilhava suas experiências reais. Nesta vida, a jovem dama, Perianne, estava destinada a viver usando máscaras de outros. Ela tinha inúmeras identidades, e talvez Sua Majestade tenha tido pena dela, permitindo que usasse seu próprio rosto e o nome Perry. Na academia foi por isso que seu pai descobriu, e a trouxe como criada. Então Elbury sugeriu que ela aprendesse esgrima com Fênix, já que ela havia feito cursos noturnos antes. A orientação dele enriqueceria sua experiência. Ao mencionar Fênix, ela não sabia o que dizer de qualquer forma. Sinto pressão sempre que ele está por perto, ela disse, só para ver Fênix aparecer diante dela logo depois. Fênix explicou repetidamente que ele apenas estava procurando Elbury naquele dia. Sua atitude descarada a deixou sem palavras. Qualquer pessoa com um pingo de dignidade deveria ter mantido distância, mas Fênix tornou-se ainda mais descarado do que antes, fazendo outros servos entrarem em pânico toda vez que o viam. Embora não fosse culpa dela, ainda assim ela pediu para ser designada a um trabalho, onde ninguém estivesse por perto da próxima vez. Sem as exclamações assustadas, a garota se sentiu muito mais relaxada. Enquanto trabalhava, Fênix vigiava suas costas, resmungando sobre a infância de Perianne. O conteúdo era principalmente sobre como Perianne foi fofa e bem comportada. Mesmo quando ele roubava o sorvete de Perianne, ela ainda compartilhava seus lanches com ele. Da próxima vez, Perianne sentiu um toque de surpresa. Seu segundo irmão, na verdade, lembrava de muita coisa da infância dela, mas nada disso significava mais nada. Depois de terminar o trabalho, ela desabou na cama, tendo adquirido uma compreensão geral da mansão. Agora era hora de pensar em como expor a impostora. O método mais simples seria demonstrar diretamente sua magia da terra, mas aí ela não poderia voltar facilmente para o reino sagrado. Além disso, a impostora não era seu único alvo. Havia também forças escondidas nas sombras. A ajudando, ela decidiu usar magia, usando bonecos de terra para observar o quarto da Lady Perianne. No entanto, a cena diante dela fez todo seu corpo tremer. A impostora estava cutucando repetidamente os próprios olhos, chegando a sangrar. Olhando de perto, havia um cosmético aberto no penteadeira. Apesar da dor, ela persistia em aplicar algo essencial para imitar Lady Perry. Ela logo percebeu que era uma ferramenta para mudar a cor dos olhos. Neste mundo, olhos roxos não eram facilmente herdados. Apenas mulheres que alcançavam certos níveis em esgrima ou magia tinham chance de ter filhos com olhos roxos. Pensando nisso, ela teve uma ideia. Só precisava fazer todos saberem que a cor dos olhos da Lady Perianne era falsa. Se tivesse sorte, poderia até expor quem quer que estivesse fornecendo essas ferramentas para a impostora. Isso realmente mataria 2 coelhos com uma cajadada só. No entanto, no dia seguinte, Fênix a importunou novamente. Dessa vez ele começou a se gabar de como Perianne costumava chupar seus dedos. Quando criança, ele até deliberadamente aplicou suco amargo para provocá-la, só para descobrir que Perianne tinha surpreendentemente alta tolerância ao gosto amargo. Ao ouvir isso, ela largou o trabalho. Você ama tanto a Lady Perianne. Se a ama tanto, que tem que se gabar dela todos os dias, por que não vai vê-la diretamente? Fênix ficou em silêncio por um momento. Então, com o rosto sombrio, reclamou. Como podem pai e irmão mais velhos serem tão hipócritas? Eles foram os que a abandonaram, mas agora agem tão próximos. Ao ouvir essas palavras, ela de repente lembrou que Fênix só havia contado sobre as coisas antes. Ela foi expulsa embora. A impostora agora fosse querida por todo o continente. Ele nunca se gabou disso nenhuma vez.
embora provavelmente não soubesse que ela era uma impostora, ou com seu temperamento já teria confrontado ela. As memórias de Fênix permaneceram. Naquele tempo de harmonia familiar, ela enterrou aquele período doloroso, fingindo viver normalmente até agora. Se ela expusesse a identidade da Lady Perrien agora, Fênix poderia desabar enquanto ela pensava. Fênix de repente perguntou seu nome, embora exasperada por ele só ter perguntado agora. Ela ainda contou que era Brown. Talvez assim, ele parasse de vê-la como um substituto da irmã, quando estava prestes a sair. Fênix a chamou novamente. Se você fosse Perian, o que faria? Sua família a abandonou, mas ela ainda vive em luxo. Ela estava prestes a responder quando um homem apareceu de repente. Interrompendo-os era Henrique, comandante dos Cavaleiros Safira. Lord Larian convida vocês dois para jantar. No jantar, Larian imediatamente pediu desculpas pelo comportamento obsessivo do irmão. Embora ela tenha aceitado o pedido de desculpas, ela permaneceu cautelosa. Larian estava ignorando ela naquele dia. Por que de repente a convidar para jantar? Nem a impostora estava presente. Seria mesmo só por causa da Fênix. Embora o relacionamento entre os irmãos fosse surpreendentemente bom, recordando as palavras de Fênix, ela sorriu com autoironia. Afinal, eles ainda são família. Enquanto isso, a impostora soube do jantar de Larian com sua criada pessoal. Ela não podia acreditar que o irmão não a incluíra. E até Fênix estava lá. Ela ouvirá que ele estava bebendo menos ultimamente. Eu não sou suficiente para eles. Embora Lady Perian forçasse um sorriso e dissesse que estava tudo bem, na verdade, ela desenvolveu intenções assassinas contra a criada com o mesmo rosto que ela. Mas ela rapidamente se acalmou, focando em desempenhar seu papel como Lady Perrien. Mais urgente que o castanho era que seu noivo, Wulten, chegaria em breve à mansão. Até a impostora não esperava que esse casamento desse certo. A família Vindon era uma casa nobre, rivalizando com a família Exeter no Império Ocidental, e Wulten era o herdeiro do legado Vindon. 6 anos atrás, as duas famílias estavam à beira da guerra, uma situação que parecia impossível de resolver pacificamente. Ainda assim, isso mudou com a chegada da impostora. Isso levou a impostora a acreditar que ela era alguém digna das bênçãos de todos. Irreverência, porém, ela precisava lidar com o castanho primeiro, temendo que ele pudesse influenciar os sentimentos de Wulten. De repente, a impostora sentiu uma dor aguda nas pupilas. A dor, como unhas arranhando seus olhos, fez seu corpo inteiro tremer incontrolavelmente. Embora fosse causada por seu próprio desejo por algo que não era dela, a impostora culpava tudo no castanho. Era toda culpa dele que seus irmãos se afastaram. Ela decidiu esmagar o castanho sob seus pés. Enquanto isso, na sala de jantar, Fênix achava a atitude de Larian com o castanho bastante peculiar. Era a primeira vez que via seu irmão mais velho chamar uma criada de senhorita, explicou Larian. Era porque o castanho era a dama de companhia de Lady Periene. Ao ouvir isso, Fênix ficou um pouco surpreso. Ao ver sua expressão, percebeu que ele não sabia nada sobre a sósia. Afinal, Fênix era um homem íntegro. Certamente se oporia a isso se soubesse. Nesse ponto, Fênix já tinha uma ideia geral da situação. Lady Perian devia estar deliberadamente se afastando do castanho, porque ela não gostava dele. Se fosse o caso, seu irmão mais velho não deveria simplesmente concordar com tudo. Ele deveria ajudar a mediar nos bastidores. Então Larian pediu desculpas à moça, dizendo que contaria tudo com sinceridade quando o pai deles voltasse. A moça baixou a cabeça constrangida, pensando em como a tinham ignorado antes, e agora fingiam se preocupar. Então Larian provocou Fênix, notando como ele era frio com Lady Perry, e ainda assim tão descontraído com a senhorita Brown. Fênix se achou ridículo, compartilhando memórias com alguém que meramente parecia com a irmã dele, mas ele só se lembrava daqueles momentos felizes. E se ele demonstrasse afeição pela Lady Perian agora? Tais ações pareceriam um desprezo deliberado por ela. Memórias dolorosas daquele período. Larian confortou Fênix, dizendo que tudo ficaria bem. Tudo que precisavam era continuar amando e cuidando dela. Aquelas peças faltantes seriam gradualmente restauradas. Assim que começassem a falar sobre Lady Perian, os dois ignoraram completamente a garota à sua frente. A sinceridade deles só fez Brown se sentir ainda mais desolada. A irmã verdadeira estava bem diante deles. Essa deveria ser a primeira janta deles juntos. Desde que os 3 irmãos se reuniram, a garota se consolou.
sabendo que logo partiria de qualquer forma. Depois do jantar, a garota voltou para seu quarto aliviada. Sua primeira tarefa foi verificar a boneca de barro. Mais cedo, enquanto todos comiam, ela havia enviado secretamente a boneca para recuperar alguns cosméticos da impostora. A garota se aproximou e cheirou cuidadosamente. Inesperadamente detectou o cheiro de uma besta mágica. Esses subprodutos, feitos da carne e sangue de bestas mágicas, concediam grande poder, mas tinham o efeito colateral de tornar os usuários cruéis e violentos. Tais itens, produção e distribuição já haviam sido proibidas há muito tempo. Quem estivesse por trás da Lady Perian devia ser formidável. A garota então espiou novamente no quarto da Lady Perian, e de fato, viu a impostora se contorcendo de agonia pelos efeitos colaterais. Ela observou, enquanto a impostora pegava uma esfera de comunicação, ordenando que todas as criadas trouxessem Brown até ela. Embora não soubesse por que estava sendo chamada, a garota decidiu colaborar. Sentando-se apática diante da Lady Perian, confusa, perguntou o que havia feito de errado. Mas antes que pudesse terminar, a impostora levantou a mão direita com violência. Uma tapa fez a garota cair no chão. Nem a garota esperava esse desfecho. Dar um tapa em alguém na frente de tantas criadas. Ela não teria medo de ser chamada de tirana. Como ousa cobiçar meu lugar com essa sua cara? Os papéis que a impostora jogou no chão continham todas as informações da garota. Você é apenas uma órfã, que quase foi expulsa por violência. Não tem nada além do seu diploma da academia. Um mero parasita da sociedade. E ainda ousa usar essa cara para seduzir meus irmãos. Só porque anda livremente por aí. Você jogou toda a mansão do Duque no caos. A garota achou que ela estava falando besteira, mas decidiu que era melhor se desculpar mesmo assim. Então a impostora disse que daria outra chance para a garota. A partir de agora, você deve vir aqui todos os dias para que eu veja seu rosto. A garota concordou rapidamente, desmaiando de medo. Tendo alcançado seu objetivo, a impostora retomou sua atitude gentil. De volta ao seu quarto, a garota ainda não conseguia entender as intenções da impostora. Seria reunir as criadas apenas para presenciar sua humilhação. No entanto, naquele momento, a expressão de Alberre não parecia boa. Ela se perguntava se ainda estaria próxima dela, depois de ser rejeitada assim pela Lady Perian. Justamente então houve uma batida na porta. Assim que a porta se abriu, Alberre entrou correndo e abraçou a garota. E não era só ela, Lucien também havia vindo. Lucy trouxe pomada para tratar a garota, o que a deixou preocupada. Era realmente certo que eles viessem tratar seus ferimentos, quando sabiam que Lady Perian não gostava dela. Após trocarem olhares, Lucien explicou. Na verdade, Lady Perian tem esses episódios cerca de uma vez por mês, mas geralmente ela é muito gentil conosco. Talvez seja porque ela sofreu demais na infância. Essa é a única forma que ela tem de liberar seu ódio reprimido. A garota maravilhou-se com a persona bem construída do impostor, sabendo que era apenas um efeito colateral do poder da besta mágica. Por mais que expliquemos, Senhorita Brown deve se sentir injustiçada após tal humilhação, mas ainda quero pedir desculpas. Como criada de Lady Perian, sinto vergonha de não ter conseguido corrigir seus erros. Sei que um pedido de desculpas não resolverá isso, e sei que é vergonhoso pedir perdão em nome de Lady Perian, mas ainda espero que você possa entendê-la. Depois que Lucien saiu, a garota sentou-se na cama ponderando suas palavras. Apesar de testemunhar a teimosia de Lady Perian, eles ainda pediram desculpas. Para alguém tão insignificante como ela. Até o Buri, que se preocupava tanto com ela, não disse nada diante de Lady Perian. A garota sentiu profundamente o quanto o impostor era amado. Ela já sonhou com cenas assim, mas agora esses anseios pertenciam ao passado. Mesmo que aqueles que a ouviam não mostrassem remorso, seu coração permanecia impassível. Naquele momento a garota não buscava vingança. Ela estava simplesmente cumprindo sua missão. Afinal, o subproduto da besta mágica que Lady Perian usava era uma substância maligna, que só poderia ser feita usando cadáveres humanos. Ela pegou uma adaga, cortou o dedo e pingou sangue sobre a boneca de barro. O sangue da garota tinha o poder de neutralizar subprodutos da besta mágica, segundo Lucy. O impostor usava a pomada uma vez por mês, quando Pandelion e seu noivo Vitani chegavam à mansão do Duque. Ela fazia com que a boneca de barro misturasse seu sangue à pomada. O impostor então revelaria sua verdadeira natureza diante de todos. Um mês passou rapidamente. As criadas ficaram ocupadas com os preparativos para a aliança matrimonial de Lady Perian. Toda a mansão estava cheia de alegria.
Ainda assim Brown se sentia mal com esse ambiente, pois Lady Perrien a havia espancado até ficar toda machucada, todos os dias no último mês, até mesmo a criada. Yuri achava que Lady Perrien estava exagerando, como maga do Império Ocidental. Ela não reverenciava Lady Perrien, como o povo do Império Oriental fazia. Lady Perrien ordenara que ela curasse secretamente os ferimentos de Brown. Este mês, se não fosse pelo dinheiro, Yuri teria desistido há muito tempo, para evitar qualquer contratempo em sua missão. Brown fingia que estava tudo bem, e até arranjava desculpas para a violência do impostor, o que enfurecia muito Yuri. No entanto, Brown sabia que Uriz na verdade era muito gentil com ela, embora afirmasse que vinha tratá-la por causa da preocupação de Elbury. Ela na verdade desobedecia às ordens do impostor, e secretamente aliviava a dor de Brown. A garota achava irônico que, depois de finalmente voltar a Exeter, aqueles que mais se importavam com ela fossem esses amigos recém-feitos. Mesmo quando Larian a viu sendo espancada, ele permaneceu indiferente. Fênix nem sabia o que estava acontecendo. Apenas invejando aquilo, a garota era convocada diariamente pela senhora Perian, e o pai deles, Lester, se mantinha trancado em sua torre. Nunca era visto, mas a garota rapidamente se recompôs, sabendo que seu plano começaria em poucos dias. Naquela noite, Pandelion retornou à mansão do Duque, usando magia de teletransporte. Ele já estava frustrado, por ser forçado a negociar com o Império Ocidental, por aquele impostor repugnante. Mas pelo menos logo se livraria do impostor. Inesperadamente, na esquina, ele viu aquele cabelo castanho nauseante. Pandelion entrou instantaneamente em fúria. Ele agarrou o pulso da garota. Você sabe onde está? Quem lhe deu permissão para ser tão descontrolada? Só então, Pandelion percebeu que a pessoa diante dele não era o impostor. Ficaram atônitos por um momento. Então Brown perguntou timidamente se ele precisava de algo. Pandelion retirou a mão instantaneamente. Peço desculpas, confundi você com outra pessoa. A garota ouvirá. Ele era o único na família Exeter que não gostava da Lady Perrien, mas ela não esperava tanta agressividade. No primeiro encontro, notando seu olhar, Pandelion ordenou que a garota saísse, se não tivesse negócios ali. A garota ficou sem palavras. Ele também a encarava, e ela estivera ali primeiro. Que direito ele tinha de mandar ela sair? Ao vê-la partir, Pandelion deduziu que ela era criada, que Lester havia encontrado para ser a sósia da filha. Embora soubesse que o impostor a torturava diariamente, aquilo não era problema dele. Uma vez resolvido o impostor, essa mulher desapareceria da cidade. De repente, Pandelion sentiu algo ao olhar para aquela criada. Teve uma sensação estranhamente familiar de déjà vu. Enquanto isso, o coração de Brown batia nervoso. Ela não esperava encontrar Pandelion naquele momento. Sempre que o via, memórias da infância inexplicavelmente surgiam, porque no passado sempre se sentiu inferior. Antes de Pandelion, havia rumores de que olhos como gemas possuíam a capacidade de ver todas as verdades. Depois que Lester adotou Pandelion, esses rumores finalmente ressurgiram. Naquela época, a garota que acabará de escapar da torre ainda estava muito emocionada ao saber disso. Ela frequentemente fantasiava que se tivesse olhos como gemas também, talvez não tivesse sido abandonada. Ela era tão autodestrutiva naquela época, que queria se enterrar em um buraco. Mas agora, a garota já não se importava tanto com essas coisas. Contudo, ela realmente admirava as conquistas de Pandelion. Numa era de rotas marítimas imprevisíveis, ele cruzou o oceano cheio de monstros. Além disso, ele havia superado a opinião pública para se tornar um duque, na consciente linhagem sanguínea da família Exeter. Embora isso não tenha sido alcançado pelos seus olhos brilhantes como joias, bastou para plantar sementes de fantasia na mente das pessoas. Ainda assim, esse excepcional Pandelion pessoalmente foi negociar com o Império Ocidental por esse casamento absurdo, mesmo que todos no Império Oriental elogiassem Lady Perrien como gentil e amável. Pandelion e Vitae não seriam tão ingênuos. Então, a garota estava convencida de que o casamento era apenas uma desculpa, e que os dois haviam chegado a algum acordo secreto. Agora, devido à partida não autorizada de Pandelion, os ministros estavam pedindo desculpas ao Grão-Duque Vitae. Vitae disse para eles não se preocuparem, apenas garantir que não haveria erros no cronograma que estava por vir para ele. Esse casamento era um acordo comercial, envolvendo benefícios enormes. Depois de vasculhar documentos, Vitae tirou o arquivo sobre a garota. Pensar que ela se tornaria a dama de companhia de Lady Perian. Que reencontro inesperado!
Se Pendalian a visse ao voltar, ele certamente notaria sua singularidade. Qual seria sua reação então? Mas no fim são apenas improvisos, que não vão mudar o futuro. Ele acabará colocando tudo nos trilhos. Para entender qual acordo essas duas famílias haviam fechado, a garota ativou sua magia da terra, observando secretamente os movimentos de Pendalion, mas inesperadamente descobriu Larian no quarto de Pendalion. A garota suspeitou que o relacionamento deles não fosse tão ruim quanto os outros diziam, mas ao ver a expressão de Pendalion, rapidamente retraiu esse pensamento. Vamos pular as formalidades. Então, até quando pretende continuar com essa traição, com aquela impostora? Então a conexão da magia da terra quebrou. A garota não podia acreditar que ouvirá a palavra impostora. Significava que ambos os homens sabiam que a atual Lady Perian era falsa. Mesmo sabendo disso, porque Larian ainda a tratava como uma irmã preciosa. Além disso, sob essa perspectiva, poderia ser que todos na família Exeter já soubessem da verdadeira identidade da Lady Perian. A garota se esforçou para manter a calma e pensar com cuidado. Primeiro, a possibilidade de Phineas saber era muito baixa. Ele carregava uma culpa tão profunda pela Lady Perian, que estava deprimido e negativo. Provavelmente o pai Lester também não sabia. Caso contrário, não haveria necessidade de ameaçar e sequestrá-la para ser a criada da filha dele. Mas se for assim, por que não contar a verdade para esses dois? Em vez disso, promoveram ativamente o casamento da impostora. Para conseguir isso, poderia ser que Vitain também soubesse que a atual Perian era uma impostora. A garota não esperava que a situação fosse tão ruim. Se as famílias Vindon e Exeter insistissem nesse casamento, apesar de saberem a verdade, o reino sagrado sem dúvida sofreria um desastre. Por causa disso, parecia que o plano para expor a identidade da Lady Perian e impedir o casamento já havia falhado. No entanto, provavelmente eles não sabiam que a impostora estava usando subprodutos de bestas mágicas. Se isso fosse exposto, nem as famílias Exeter e Vindon poderiam escapar da responsabilidade. Enquanto isso, Pendalion estava insatisfeito com a eficiência de Larian, perguntando por que ele não contou a verdade para o pai e Fênix. Larian explicou que era difícil dizer. Primeiro, Fênix certamente não aceitaria a realidade. Segundo, o pai deles poderia aproveitar a alegria do retorno da filha por mais um tempo. Pare de falar besteira se realmente se importasse com eles. Você contaria a verdade. Não me diga que você quer continuar esse jogo nojento de irmãos. Ao ouvir isso, Larian mostrou um sorriso sinistro. Eu realmente queria que pudéssemos continuar jogando. Afinal, nunca mais veremos aquela criança morta. Então, pelo menos isso me faz sentir que ela ainda está aqui. Pendalion amaldiçoou silenciosamente. Mas graças a Larian, ao pacificar a impostora, esse arranjo de casamento não saiu do controle. Na superfície, era um casamento entre um jovem casal. Mas na realidade era uma aliança entre as famílias Exeter e Vindon. Esse método poderia evitar intervenção estatal e estabelecer conexões diretas com a família Vindon. Uma vez tudo acertado, ele poderia fazer aquela impostora nojenta desaparecer completamente. Enquanto isso, o impostor descobriu que suas pupilas haviam voltado à cor original, mas ela tinha acabado de aplicar a pomada 2 dias atrás. O impostor imediatamente mergulhou no sangue novamente. Ignorando a dor, ela passou nos olhos. Ela finalmente conseguiu voltar suas pupilas ao roxo, bem ciente de que a consequência seria perder o controle das emoções. Ela caiu de joelhos sem poder fazer nada, deixando lágrimas de sangue caírem dos olhos, perguntando-se por que isso tinha que acontecer, num momento tão crucial. Então a voz de Leorion veio da porta. O impostor rapidamente se recompôs e abriu a porta, então na frente de todos. Ela se jogou nos braços de Larian, mas desta vez Larian não ofereceu palavras de conforto. Sentindo-se confusa, o impostor olhou para cima e encontrou o olhar frio de Larian. O impostor recuou com medo, perguntando: será que fiz algo errado ou meu comportamento foi inapropriado? Irmão deveria saber. Não estou familiarizada com etiqueta nobre. Prometo que não acontecerá de novo. Para sua surpresa, Larion deu uma risada sinistra. Pendalion nos disse para terminar nosso adultério. Você sabe que não tenho autoridade, já que é a ordem do Duque. Devo obedecer. Foi a primeira vez que o impostor viu Larion tratá-la desse jeito. Ela começou a suspeitar que sua identidade havia sido revelada. Então Larian deu um passo à frente, levantando o queixo dela. Por que chorar? A pessoa que você quer ver chegará hoje. Com isso, Larian se virou e saiu sem olhar para trás, deixando o impostor chorando onde estava.
Brown assistia de lado. Estava perplexo, não esperava que Leorion fosse tão decisivo na frente de todos. Especialmente, já que ele havia demonstrado tanta afeição pelo impostor. Não muito tempo atrás, naquele momento, o impostor viu Brown instantaneamente. Ela parecia encontrar alguém para culpar por tudo. Todos exceto Brown saiam. A garota entendeu imediatamente o que estava por vir. E de fato, o impostor começou a despejar sua raiva em Brown. E nenhum pedido ou desculpa poderia conter suas ações. Tudo tem sido um caos desde que você chegou nesta casa. Você não sabe que dia é hoje. A garota pensou silenciosamente. O que isso tem a ver comigo? São só os efeitos colaterais de você aplicar a pomada com muita frequência. De repente o impostor parou. A garota achou que ela tivesse cansado de bater nela, mas no momento seguinte o impostor pegou uma adaga. Se você simplesmente desaparecer, tudo ficará bem. O impostor tinha perdido completamente a cabeça. Nesse momento crítico, Pandelion chegou bem a tempo. Ele agarrou brutalmente o pulso do impostor e a jogou violentamente no chão. A expressão de Pandelion mostrava traços de raiva. A garota não conseguia adivinhar seu propósito ao vir aqui. Nesse instante Fênix apareceu perguntando: por que você entrou de repente no quarto da Lady Perian? Antes que ele terminasse de falar, Fênix ficou chocado com a cena à sua frente. Brown estava ajoelhado no chão, coberto de ferimentos, e ao lado da Lady Perian jazia uma lâmina afiada. Fênix imediatamente entendeu o que havia acontecido, enquanto Brown aproveitava para chorar de forma lastimável. Parece que você previa que as coisas iriam acabar assim. Depois de murmurar baixinho, Pandelion se abaixou. Qualquer problema que minha irmã inútil tenha causado, eu assumirei a responsabilidade pela senhorita Perry a partir de agora. Fênix ficou um pouco surpreso com essa forma de tratamento. Então Pandelion levantou a garota em seus braços, ignorando os olhares de muitas criadas. Ele saiu do local após esse incidente. Fênix finalmente entendeu a verdadeira natureza do impostor. Mas ele e a garota nunca poderiam voltar à sua dinâmica anterior. Pandelion carregou a garota direto para a cama dela. A garota agradeceu pela ajuda, enquanto se perguntava como ele sabia onde ficava seu quarto. E desde a viagem até agora, Pandelion não tinha dito uma palavra. De repente uma mão grande se estendeu em direção à garota e justamente quando ela começava a ficar cansada, percebeu que ele estava tratando suas feridas. Então Pandelion deu à garota um tratamento completo. Da cabeça aos pés, tratei todas as feridas visíveis. Há algum outro lugar que dói? A garota expressou sua gratidão. Estou bem agora. Justo então, um tumulto surgiu do lado de fora. Usando magia da terra para olhar, ela viu que Vuten e sua comitiva haviam chegado à mansão do Duque. Pandelion também sentiu isso. Ele olhou pela janela. Este será o momento crucial. Decidindo se Exeter e Vindon podem se unir. O noivo do impostor finalmente havia chegado à mansão do Duque. Ainda assim Pandelion não fez nenhum movimento para recebê-lo. Ele comentou casualmente que se encontrariam no banquete. De qualquer forma a garota ficou surpresa. Pandelion nem sequer se deu ao trabalho de demonstrar a cortesia básica para com Vuten. Embora do ponto de vista do reino sagrado, ela desejasse o conflito entre as famílias. Então, Pandelion pediu que a garota também comparecesse ao banquete. Embora o banquete desta noite fosse relativamente casual, ainda assim era para receber os convidados do Império Ocidental. Então o impostor deve participar. Apesar de seus erros como criada da Lady Perian, a garota também estava obrigada a comparecer. A garota estava pensando em expor a verdadeira natureza do impostor no banquete, mas as próximas palavras de Pandelion a assustaram. Não precisa se sentir pressionada por causa da Lady Perian. No banquete ela desaparecerá em breve. Será que Pandelion quis dizer que, uma vez que as duas famílias começassem oficialmente as relações, Lady Parrien não seria mais necessária? Mas por que contar uma informação tão importante para ela? Posso lhe perguntar algo? Por que está sendo tão gentil comigo? Não só tratando minhas feridas, mas me contando, uma simples criada, sobre a Lady Parrien. Pandelion hesitou por um momento. Porque quando vejo seu rosto, eu sempre... A garota ficou confusa. Ele não odiava rostos que se parecessem com os da Lady Parrien. Antes de terminar a frase, Pandelion se virou e saiu. Pare de falar coisas estranhas. E se prepare para o banquete. A reação de Pandelion deixou a garota inquieta. Será que seus olhos como gemas realmente enxergavam a verdade e descobriam sua identidade? A garota se disse para não pensar demais. As chances de encontrá-lo novamente eram pequenas, e que deveria se concentrar em se arrumar para o banquete. Enquanto isso, o impostor ainda chorava em seu quarto. Ela não sabia o que fazer.
Não só o efeito da pomada estava enfraquecendo, mas seus irmãos começaram a odiá-la também. Uma criada consolou o impostor para aguentar um pouco mais, dizendo que ela reportaria suas conquistas ao Lord Lashar, e que se conseguisse facilitar o casamento, a vida de Brown poderia ficar inteiramente a critério do impostor. Então se apresse e prepare-se para receber o Lord Vitain. As palavras mate Brown com as próprias mãos estavam agora profundamente gravadas na mente da impostora. Ao pensar em eliminar aquela maldita garota Brown, a expressão lamentável da impostora desapareceu, substituída por um sorriso quase maníaco. Conforme o banquete de jantar se aproximava, a garota planejava expor a identidade da impostora no evento. Essa decisão veio após ouvir a conversa de Larian e Pandelion. Esse banquete teria não só Vatani, mas figuras importantes de vários países, perfeito para expor a verdadeira natureza da impostora. Justo então houve uma batida na porta. Era Elbury, e pelo olhar dela, parecia que tinha ouvido sobre o incidente com Lady Perrien, dado o alvoroço que causou, e o Duque pessoalmente a escoltando de volta. Era natural que a notícia se espalhasse rapidamente. O que tem nessa caixa? A voz da garota chamou a atenção de Elbury. O banquete de jantar está prestes a começar, e como criadas devemos comparecer. Lady Perrien disse que enviaria uma criada para ajudar você a se vestir, mas eu já preparei algo para você. A garota ficou tocada por essas palavras, já tendo aprendido por sua boneca de barro, que Lady Perrien tinha pregado uma peça. A impostora havia preparado deliberadamente uma roupa de criada para ela. Elbury, provavelmente preocupada ao ver isso, gastou seu próprio dinheiro para comprar um vestido decente para a garota. Apesar de arriscar o desagrado de Lady Perrien, ela foi tão longe por causa da garota, comparado às intenções puras de Elbury. A pequena trapaça da impostora parecia sem sentido. A garota, então vestiu as roupas que Elbury havia preparado. Como está, Elbury? Esse vestido está muito curto. Elbury correu para frente, abraçando a garota, e elogiando sua aparência como impecável. Depois revirou a caixa atrás de cosméticos, planejando fazer de Brown a pessoa mais marcante no banquete. Vendo isso, a garota sentiu uma pontada de amargura, percebendo quanto Elbury realmente amava Lady Perrien. Depois deste banquete, ela e Elbury seguiriam caminhos diferentes. Ela aproveitou para perguntar algo que a intrigava: por que Elbury gostava tanto de Lady Perrien? Essa pergunta mudou instantaneamente a expressão de Elbury. A garota deliberadamente manteve o tom casual. Só tenho curiosidade, você é até tão gentil comigo. Só porque pareço com Lady Perrien. Em vez de responder, Elbury perguntou: há alguém que você respeita particularmente em seu coração? Embora incerta sobre o propósito da pergunta, a garota assentiu. O primeiro a vir à mente foi o Imperador Mormon, que salvou sua vida. O outro foi sua mãe Eldris, que morreu a protegendo. Eldris também era a pessoa mais respeitada por Elbury, apesar dos muitos boatos negativos sobre Lady Eldris. Mas como alguém que a conhecia, Elbury sabia melhor do que ninguém era mais excelente do que Lady Eldris. A garota ficou atônita. Aquela figura desfocada de suas memórias apareceu diante de seus olhos novamente. Eldris era uma heroína para todas as mulheres do Império Oriental. Não só realizou grandes feitos pelo Império, mas também fez muita caridade para os plebeus. Mas essa não era a única razão pela qual Elbury respeitava Lady Eldris. Sua terra natal foi destruída na guerra, e o território foi tomado pelo Império, sob a opressão do novo senhor. Muitas pessoas morreram de fome, tendo acabado de perder seus pais. Elbury não tinha meios para sobreviver, então apareceu sua salvadora, Lady Eldris, uma das 7 espadas do exército real, que iluminou sua vida como sol. Naquele dia, a faminta Elbury roubou um pedaço de pão, mas foi pega pelos guardas do senhor, justo quando Elbury fechou os olhos, pronta para aceitar seu destino. Um golpe de espada repentino cortou o braço do guarda. O guarda largou Elbury no chão de dor. Então uma voz clara soou ao seu lado. Vejo que colocou as mãos onde não deveria. Vou poupar você desta vez. Lembre-se de me agradecer pela lição. Quem falou foi Eldris, uma das 7 espadas do Império. Vendo sua autoridade desafiada, o senhor imediatamente ficou descontente. Como ousa causar problemas aqui sem minha permissão? Esqueceu-se que este território está todo sob minha autoridade. Eldris dispensou isso com naturalidade. Claro que sei que é algo pequeno, mas tudo que vi no caminho foi o caos neste território. Dizendo isso, Eldris desembainhou sua espada novamente, desafiando o senhor para um duelo, com o território em jogo. O coração de Elbury pulou de choque. Não importava o que acontecesse,
O senhor ainda era o cavaleiro mais forte da região. Ela não podia deixar Lady Eldris arriscar-se por sua causa. De fato, o senhor aceitou o duelo com confiança. Havia ouvido que Eldris não lutava em combate, desde que teve seu segundo filho. Sendo ele um cavaleiro que se destacou na guerra. Esta era sua chance de conquistar o título de uma das 7 espadas. Elberry fechou os olhos com medo. Então veio o grito de agonia do senhor. Inesperadamente, Lady Eldris derrotou o senhor, com um único golpe. A partir daquele momento, Elberry passou a ter profundo respeito por Eldris. Após a vitória, Lady Eldris disse: apenas uma pequena insignificante ousa falar tais grandes palavras. A garota não pôde deixar de interromper. Como a duquesa podia dizer tais coisas? Embora o resultado tenha sido certamente satisfatório, mas como filha de Eldris, ela nunca ouvirá essas histórias. Apenas menções ocasionais. Que Eldris era uma pessoa franca de qualquer forma. Lady Eldris tornou-se a nova senhora depois disso, e a vida de todos melhorou muito. Além disso, Lady Eldris gastou seu próprio dinheiro para comprar para Elberry itens essenciais e comida. Até seu nome foi dado por Lady Eldris. Descobriu-se que para retribuir a bondade, Elberry lhe deu as melhores frutas que pôde encontrar. Eldris comeu tudo sem hesitar. Depois, ela soube que essas frutas geralmente eram dadas ao gado. Alguém do status de Lady Elder normalmente nunca tocaria tal comida, mas ela ainda comeu todas aquelas frutas astringentes. E a partir daí, Elberry tornou-se seu nome. Foi a primeira vez que a garota ouviu histórias tão detalhadas sobre sua mãe. Embora fosse diferente de suas memórias, só saber que sua mãe era uma pessoa excelente já era suficiente. Então, Elberry só queria ser amiga da filha de Eldris. Ela imaginava que Lady Perian seria tão nobre e excelente quanto Eldris, mas nunca esperava que ela fosse assim. Depois de se decepcionar com Lady Perian, Elberry por acaso encontrou Brown, que parecia com Lady Perian, e inconscientemente quis se aproximar dela. Mencionando Lady Perian, Elbury sentiu-se culpada novamente. Desculpe se eu a deixei infeliz. A garota disse para ela não se preocupar, dizendo que estava feliz que Elbury tivesse falado com ela. Dizendo isso, a garota se levantou para atender ao banquete. Hoje ela revelaria a identidade do impostor, diante de todos, encerrando sua atuação. Esta noite, inúmeros convidados nobres chegaram à mansão Exeter, para o jantar dividido em vários níveis. Os níveis representavam diferentes patamares sociais. Como criadas de Lady Perian, a garota e Elbury, naturalmente só podiam ficar no nível mais baixo. Então a garota ouviu a voz de Uriah se virar. Percebeu que seu rosto estava muito inchado. Aconteceu que Uriah tinha ido pedir demissão do serviço de Lady Perian, e foi espancada inexplicavelmente. Uriah não esperava que os golpes de Lady Perian doeriam tanto, mas estava cansada de tentar agradá-la. Planejava voltar ao Império Ocidental, para procurar outro trabalho, e sugeriu que a garota e Elbury também poderiam ir, se quisessem sair. A garota recusou educadamente o convite, enquanto a comoção surgia ao redor. Seguindo o olhar da multidão, ela viu Vitae e Lady Perian no nível superior, como convidados principais do banquete. Era natural que Vitae chamasse atenção, mas pela experiência na academia, Vitae era, na verdade, uma pessoa de caráter extremamente ruim. Ao sentir o olhar, Vitae olhou na direção da garota. A garota desviou o olhar com culpa, mas ouviu a voz desprezível de Uriah. Embora Vitae pareça perfeito, se Lady Perian se casar com ele assim, não vai acabar bem. A garota ficou surpresa, como Uriah também sabia do lado sombrio de Vitae. Justo então um atendente a chamou. Senhorita Perry, o Grão-Duque Vitae convida você ao nível superior. A garota não sabia o motivo dele chamá-la, mas precisava aproveitar a chance para subir ao nível superior. Uriah e Elbury cochicharam entre si, porque Perry não era Brown o nome dela. E como ela conhece o Grão-Duque Vitae, a garota não teve tempo de explicar. Antes de subir as escadas, a atmosfera ali era opressivamente diferente do andar de baixo, mas mesmo assim, Vitae continuava sendo o mais chamativo. Usava um caro terno de seda, formal e luvas brancas impecáveis, somado à sua presença naturalmente intimidadora. Honestamente, era difícil ignorar uma pessoa assim. Nesse momento, Vitae também viu a garota. Ele abandonou diretamente Lady Perian à sua frente, e cumprimentou a garota em seu lugar. Quanto tempo, Perry? A garota conhecia bem essa fachada de gentileza. Na academia, Vitae controlava os outros assim. Enquanto respondia à saudação de Vitae, ela observava a reação de Lady Perian, pelo canto do olho. Não esperava que Vitae
ignorasse Lady Perian tão abertamente. Parecia que ele também sabia que Lady Perian era uma impostora. Caso contrário, não a insultaria desse jeito. Justo então Vitain falou novamente de repente. Deve ter sido difícil cuidar da Lady Perian. A garota congelou. Será que ele sabia do maltrato? Você não gosta de atenção, mas parece muito com Lady Perian. Deve ser exaustivo. Enquanto todos focavam a atenção nela, a garota respondeu rapidamente. É uma honra para mim me parecer com Lady Perian, olhando para a reação da Lady Perian. Será que Vitain estava dizendo essas coisas deliberadamente em público, para irritá-la, vendo que se tornariam o centro das atenções? Vitain sugeriu que conversassem em outro lugar. Nesse momento, o impostor finalmente não conseguiu ficar em silêncio. Espere, Grão-Duque Vitain. Aquela criança realmente se parece comigo, mas isso não significa que ela seja digna de estar ao seu lado. Embora ela seja uma criada, ela só faz trabalhos braçais. Vitain descartou isso. Essa é a razão pela qual está me impedindo. Ouvindo isso, o impostor gritou emocionado. Não só isso. Ela sabia dos meus sentimentos pelo Grão-Duque Vitain, mas astuciosamente escondeu sua ligação com ele. Antes que ela pudesse terminar, Vitain interrompeu. Parece que você entendeu algo errado. Do meu ponto de vista, não é que Perry se pareça com você, mas sim que você se parece com Perry. Além disso, essa criança é bastante alheia. Certamente não percebeu seus sentimentos por mim. Diferente da Lady Perian. Estar com essa criança não diminui meus padrões em nada. Dito isso, vou me retirar inesperadamente. Lady Perian gritou com eles. Desconsiderando sua imagem, como vocês dois podem ser tão próximos? Só porque foram colegas de classe. Você não sabe o que ela fez na academia. Ela quase foi expulsa por violência na academia. Manter uma pessoa tão inútil por perto vai prejudicar a reputação do Grão-Duque. A garota não esperava que Lady Perian dissesse tais coisas. Parecia que a criatura mágica derivada a havia deixado muito agitada para pensar claramente. Ouvindo isso, Vitain parou, e o impostor sentiu um momento de alegria secreta. Mas as próximas palavras de Vitain a mergulharam no gelo. Aquele incidente aconteceu porque Perry estava me protegendo. Espero que o senhor não fale disso levianamente. Com isso, Vitain deixou o impostor para trás. Eles chegaram a uma sala privada. A garota não conseguia entender por que Vitain mentiu deliberadamente. Sua quase expulsão não tinha nada a ver com isso. Vitain apenas sorriu sem responder, tendo, em vez disso, sua própria pergunta para a garota. Por que a família Exeter adotou Pandelion? Vendo a reação da garota, ela parecia não saber nada sobre isso. Vitain perdeu o interesse em continuar a conversa. Antes de sair, ele lembrou a garota que poderia perguntar diretamente a Pandelion. Ele certamente contaria tudo em detalhes. Se ela perguntasse, a mente da garota se encheu de confusão. Ela já tinha curiosidade sobre isso antes, mas nunca conseguia encontrar a razão, apesar de suas investigações. O que fez Vitain tão certo de que ele revelaria tal segredo a uma mera criada, como ela, no entanto. Ela levou suas palavras a sério, e estava prestes a correr atrás de Vitain para perguntar o que ele quis dizer. Inesperadamente, o impostor apareceu de repente e segurou seu pulso. Você dormiu com Vitain. Suas pupilas estavam desfocadas, completamente perdida em loucura, tendo o mesmo rosto que o meu. Você seduziu Vitain com seu corpo. A garota esclareceu em voz alta que não tinha nenhum relacionamento com Vitain. Seu propósito era desviar a atenção dos que estavam ao redor, mas na frente de todos. O impostor apertou o pulso da garota ainda mais forte, e essa foi a oportunidade perfeita para a garota executar seu plano. Ao seu sinal, várias criadas se reuniram ao redor. Ofereceram uma xícara, pedindo para Lady Perian se acalmar. No momento em que Lady Perian bebeu a água, o plano da garota tinha dado certo. Aquelas criadas que ofereceram água eram na verdade membros-chave do departamento de inteligência do reino sagrado delas, e a água estava misturada com a saliva da garota, uma vez que a senhora Perian a bebesse. Senhora Perian, que havia sido parcialmente transformada em monstro, pelo uso contínuo de subprodutos de monstros, revelaria sua verdadeira forma, e as bestas espirituais trazidas pelo Império Ocidental atacariam a impostora. Ao ver as bestas espirituais agirem de repente, a nobreza se dispersou com medo. Fênix e seu pai Lester chegaram ao andar superior para manter a ordem, apenas para descobrir que o alvo das bestas espirituais era a senhora Perian. Justamente quando as bestas espirituais lançaram seu ataque contra a senhora Perian, a garota avançou para proteger a senhora Perian. Num instante, as bestas espirituais perfuraram o corpo da garota. Este foi o passo final em seu plano.
uma vez que a senhora Perrien estivesse manchada com seu sangue, sua transformação em monstro se aceleraria, e seria exposta ao mundo. Dessa forma nenhum poder poderia encobrir a verdade. Além disso, sua identidade como criada da senhora Perrien desapareceria, e ela poderia retornar ao reino sagrado, para finalmente continuar sua vida. A verdade sobre como a família Exeter foi enganada pela impostora viria à tona. A família Exeter não seria mais falsamente acusada de se associar com monstros, no entanto. Justamente quando a garota pensava que sua missão havia sido concluída com sucesso, Pandelian mostrou uma expressão de pânico, pela primeira vez por causa de seu ferimento. Vendo sua amada filha se transformar em monstro diante de seus olhos, o Duque Lester sentiu como se o céu tivesse caído. Como herdeiro da maior família Exeter no Império Oriental, Lester sempre acreditou que tinha uma vida perfeita e impecável, até aquele dia, 26 anos atrás. Tudo mudou no momento em que sua esposa deu à luz um bebê de cabelos castanhos. Essa era uma cor de cabelo que nunca deveria aparecer na linhagem sanguínea da família Exeter. Lester não podia acreditar que sua amada esposa o teria traído. Ele queria saber o porquê, mas quando Lester apontou o cabelo castanho da criança, não ouviu nenhuma confissão ou desculpa da esposa. Eldris continuou a exibir orgulhosamente sua filha, como se nada estivesse errado. Ela até ofereceu a criança para Lester segurar. Lester pensou que sua esposa não percebia a gravidade da situação. Enquanto essa criança vivesse, as pessoas falariam mal de sua imoralidade. Até as reputações de Larian e Fênix seriam manchadas. Naquele momento, Lester desejou poder se livrar da criança, ali mesmo, e responsabilizar Eldris. Mas fazer isso significaria perder sua amada esposa para sempre. No fim, Lester escolheu proteger a criança, reconhecendo publicamente a identidade da criança. Ele preferia fingir não conhecer o lado sombrio da esposa, do que deixar que ela o abandonasse. Por isso ele até fingiu amar sua filha, mais do que seus 2 filhos, fazendo todos terem muito medo de discutir a cor do cabelo da criança. Ele disse a Eldris que cuidaria pessoalmente da criança, para mostrar à esposa o sacrifício que fez ao cuidar da criança, para mostrar como ainda amava o filho de outra pessoa, pelo bem da honra e dignidade de sua esposa. No entanto, no momento em que a jovem Lady Perrien o chamou de pai, Lester percebeu que a havia aceitado inconscientemente. Mais tarde, Lester tornou-se ainda mais dedicado a cuidar da jovem Lady Perrien e lidava com qualquer pessoa na casa que criasse problema por causa da cor do cabelo de Lady Perrien. A família parecia estar se tornando harmoniosa, mas por baixo da superfície as fissuras estavam se ampliando. Depois, quando Lady Perrien atingiu a idade para aprender esgrima, naquela época Lester ainda mantinha uma centelha de esperança. Afinal, sua esposa, Eldris, tinha talento com a espada, mesmo que não pudesse igualar seus irmãos. Contanto que mostrasse algum talento, ele poderia suprimir as críticas. Mas inesperadamente não só ela não possuía a aura característica da família Exeter, como também não mostrou talento algum para a esgrima. Naquele momento, Lester percebeu completamente que Perrien não era seu filho, mas ele não mudaria o fato de que Lady Perrien era sua filha, até o dia em que soube da morte de sua esposa. Aos olhos de Lester, sua esposa sempre fora uma pessoa poderosa, que não poderia ter morrido tão facilmente por um ataque de assassino. Então ela deve ter morrido protegendo Perrien. Depois, um homem alegando ser o pai de Perrien apareceu e revelou que Perrien não tinha sangue Exeter. Sem escolha, Lester enviou Perrien para a torre. Aquela torre foi construída especificamente para a pesquisa de monstros. Continha os equipamentos mágicos mais avançados do Império, e estava equipada com muitas comodidades luxuosas. Para atrair talentos, Lester dizia a si mesmo que, mesmo que sua esposa o tivesse enganado, ele já havia feito o suficiente. Uma vez que a criança atingisse a maioridade, ele encontraria uma maneira de trazê-la de volta para casa. Embora a separação fosse dolorosa, ele acreditava firmemente que compensaria tudo com Perrien quando ela retornasse. No entanto, no momento em que Lester chegou à torre, ele percebeu seu erro. Nessa hora, a garota acordou de sua inconsciência. Assim que despertou, ouviu a voz de Lester. A garota imediatamente fingiu choque e perguntou sobre a segurança de Lady Perrien. Lester ficou em silêncio por um momento diante de suas palavras. A que você salvou não foi Lady Perrien, mas um monstro. Eu estava cego. Confundi um monstro com minha própria filha. Depois que você desmaiou, aquele monstro foi preso pelos cavaleiros. Você está inconsciente há 10 dias desde então. Também, lembra da minha promessa.
Você arriscou sua vida por lealdade. Então é minha vez de retribuir. O que você quer? O único desejo da garota era impedir a aliança entre os dois impérios. Esse também era seu objetivo. Ao infiltrar-se na mansão do Duque, para expor a identidade de Lady Perrien, mas Pandelion claramente usou esse ponto para a aliança, e mesmo com a identidade da impostora exposta, eles certamente encontrariam outras maneiras de se unir. Pensando nisso, a garota decidiu arriscar, ajoelhando-se sinceramente na cama. Espero que o senhor possa impedir o Duque Pandelion e o Grão-Duque Vetan de continuarem sua conluio, e proteger a autonomia comercial do nosso reino sagrado. Lester riu desse pedido presunçoso. Um desejo dessa magnitude é simplesmente absurdo. Mas como prometi atender todos os seus pedidos? Mas já que prometi atender a todos os seus pedidos, farei como o senhor disser. A garota mal podia acreditar que ele aceitaria um pedido tão absurdo. Justo quando Lester estava prestes a sair, ele de repente se lembrou de algo. Ele voltou, para avisar a moça para ficar longe de Vitain, dizendo que, embora ele parecesse respeitável e educado, ele não era tão inocente quanto parecia. Este é um conselho de um ancião que tem uma filha. Ao ouvir a palavra filha, a moça fez uma pausa ligeira, tendo uma última pergunta. Senhora, a cor do cabelo de Perrien é claramente diferente da sua, e ela não tem sangue Exeter. Por que o senhor insiste em procurá-la? Ela pode estar morta. Lester permaneceu em silêncio por vários segundos. Porque ela é minha filha. O sangue já não importa mais. E aquela criança ainda deve estar viva, porque eu não vi seu corpo. A moça achou aquilo um pouco risível. Palavras tão bonitas. E ele não conseguia nem reconhecer seu próprio sangue. Foi só no segundo ano depois de sair da torre que a moça descobriu sua verdadeira identidade. Naquele dia ela estava brincando com Melov, usando magia como de costume. Então, acidentalmente, esgotou seu poder. Quem diria? Seu cabelo castanho virou preto instantaneamente. Ao ver a cor do cabelo, a moça engasgou. Ela lembrou da mãe que morreu protegendo-a, e de como seu amor pela mãe já foi misturado com ressentimento. Durante seus dias torturantes na torre, ela frequentemente duvidava se a mãe realmente fora infiel. A moça se sentia injustiçada por sua vida ter sido arruinada pela mãe. Até o momento em que seu cabelo preto apareceu, ela finalmente percebeu que sua mãe fora acusada injustamente. Mais tarde, a moça entendeu a razão da mudança da cor do cabelo. Ele ficava preto sempre que ela esgotava seu poder, e voltava ao castanho quando seu poder se recuperava. A moça, inicialmente, quis perguntar a sua majestade o motivo, pois em seus olhos ele sabia tudo e podia tudo, mas no fim guardou suas perguntas para si. Ela temia que sua majestade pensasse que ela ainda tinha ligações com a família Exeter. Depois a moça passou a entender que não tinha mais nenhuma conexão com a família Exeter afinal. Se seu pai tivesse confiado em sua mãe desde o início, não haveria necessidade de simpatizar com seu pai. Agora o assunto urgente era descobrir quem a salvou do ataque da besta espiritual, e por que ela lembrou de Pandelion correndo em sua direção. Naquela hora, enquanto a moça estava perdida em pensamentos, Pandelion entrou na sala. A moça se levantou surpresa. Duque, houve algum problema? Seu rosto estava cheio de raiva. Por que o senhor protegeu Lady Perrien? A moça hesitou por um momento. Porque proteger Lady Perrien era meu dever, e eu não sabia que ela era uma impostora. Ao ouvir isso, Pandelion ficou ainda mais irritado. Mesmo que ela fosse a verdadeira Lady Perrien, isso é motivo suficiente para morrer no lugar dela. É normal se precipitar para a morte por alguém que sempre te intimidou e abusou de você. Eu sempre achei estranho sua atitude com Lady Perrien, mas com esse incidente, tenho certeza de que você é uma espiã enviada para a família Exeter. Não é? A moça ficou aflita, sem saber como se defender. Vendo sua reação, Pandelion ficou ainda mais certo de sua suspeita. Você foi enviado pelo Império Ocidental. Não foi. Isso deixou a garota completamente confusa. Como o Império Ocidental entrou nisso de repente? Descobriu-se que Pandelion a havia visto conversando com Vitain. No banquete a garota se acalmou e afirmou que realmente não tinha nenhuma ligação com ele. Apenas respondeu à saudação dele, olhando nos olhos da garota. Ela não parecia estar mentindo. Não havia alterações em seu pulso ou temperatura corporal. Ainda assim Pandelion escolheu acreditar em suas palavras por enquanto. Mas, considerando a cerimônia de formatura do Império Ocidental, ele ainda não podia baixar a guarda. Nesse caso, o que você e Vitain discutiram na sala privada? A garota tremia. Poderia ele pensar que ela vazou informações sobre a família Exeter? Vitain havia dito
Pandelion responderia a qualquer pergunta que ela fizesse, para dissipar suas suspeitas. A garota não teve escolha a não ser contar a verdade. Discutimos porque você foi adotado, Duque. Vendo sua expressão, essa pergunta claramente não era conveniente de responder. Você apenas perguntou o que discutimos. Estou apenas dizendo a verdade. Pandelion suspirou sem jeito. Não há necessidade de fazer alarde. Por algo tão pequeno, posso contar a verdade para você. Eu fui adotado pela família Exeter. Ao ouvir essa resposta, Lady Perian, a expressão da garota mostrou completa incredulidade. O que você quer dizer significa exatamente o que parece. Eu fui preparado para ajudar Lady Perrien a herdar a família Exeter. Em outras palavras, fui adotado nesta família como noivo de Lady Perrien. Num instante, todas as dúvidas de Perian foram resolvidas. Não é de admirar que o Duque Exeter, que valorizava tanto o sangue, adotasse Pandelion, que não tinha relação sanguínea. Mas isso não foi tratamento injusto demais para Pandelion. Justamente quando a garota estava preocupada, Pandelion falou: o Duque me aconselhou seriamente que eu poderia viver minha própria vida, mas desde que entrei na mansão do Duque Exeter, devo fazer tudo ir como eu desejo. Então não tente me confortar, porque eu realmente não me importo. Perian ficou impressionada com as palavras de Pandelion, achando a atitude confiante dele além do seu alcance. Ao mesmo tempo, ela se sentiu um pouco aliviada. Se Pandelion estivesse abatido, ela poderia ter se sentido culpada. Mas por que você contaria tudo isso para uma simples criada como eu? Duque Pandelion sorriu com desdém. Mesmo que eu conte, isso não me fará mal algum. Se a notícia se espalhar, eu simplesmente eliminarei você e esclarecerei os boatos. Mas honestamente, eu mesmo não tenho muita certeza do motivo. Talvez eu queira relembrar Lady Perrien, através de você. A garota achou isso estranho. O Duque não deveria ter conhecido a verdadeira Lady Perrien, certo? Ao saber que Pandelion a conheceu quando eram crianças, as pupilas da garota se dilataram em choque. Ela não tinha memória de ter conhecido Pandelion. Naquele momento, um criado entrou correndo para informar. A prisão subterrânea desabou, e o paradeiro do impostor preso é desconhecido. Ao ouvir isso, Pandelion saiu imediatamente correndo. No entanto, o culpado pelo colapso da prisão agora se arrependeu. Quem poderia imaginar que ela teria uma conversa tão importante com Pandelion? Enquanto isso, o impostor acabará de recobrar a consciência. Após um momento de choque, ela sorriu de repente. A organização deve ter vindo me resgatar. Eu estava preocupada em estragar tudo, mas pelo menos, eu sou diferente daqueles que usam uma vez só. Justo então passos vieram por trás, e a impostora se virou animadamente. Porém, ao ver quem era, seu rosto se encheu de terror. Era Brown, a responsável pela sua atual situação. Ela exigiu freneticamente saber a verdadeira identidade dele. Perian deu uma risada fria, e então falou o verdadeiro nome da impostora. Senhorita Cessi, não precisa mais ficar nervosa agora. Permita-me apresentar. Meu nome verdadeiro é Perian Exeter. Enquanto indicava seu cabelo negro iridescente, o coração da impostora disparou. Essa criada que ela vinha intimidando e abusando era na verdade a verdadeira filha da família Exeter. Ela tentou recuperar a confiança gritando: a verdadeira senhora Perian morreu há muito tempo. Além disso, ela era uma filha ilegítima, que não poderia herdar a linhagem da família. Por isso me disfarcei com este cabelo castanho. Perian não quis mais discutir. Vim aqui esperando sua cooperação. Ouvindo isso, a impostora disse para nem pensar nisso. Mesmo que só para confirmar se eu vazou algum segredo, a organização certamente mandará alguém atrás de mim. Além disso, você tola revelou que é a verdadeira senhora Perian. Se eu espalhar essa notícia, eles definitivamente garantirão minha segurança. Como Perian suspeitava, havia uma enorme organização por trás da impostora. Ouvindo as contínuas jactâncias da impostora, Perian não pôde deixar de rir. Ela estalou os dedos casualmente, e um grupo de figuras vestidas de preto caiu de cima. São esses os membros da organização em quem você confia, Senhorita Cessi. Além disso, você já se perguntou por que eu ousei revelar o segredo? Está em uma caverna artificial 500 metros abaixo do solo. Ninguém pode salvá-la desde que aprendeu o segredo. É melhor morrer. Enquanto falava, a garota lançou magia da terra, fazendo a caverna tremer violentamente. Com um estrondo, só então, a impostora percebeu que essa mulher estava por trás do terremoto na prisão, e que ela acabará de perder sua única chance de negociar. Percebendo isso, a impostora desmaiou de medo. Em seguida, a garota só precisou mover a caverna e se transportar para o Reino Sagrado para completar a missão, mas antes disso, ela precisava encontrar algo na impostora.
o artefato lendário que podia mudar aparências. Se a impostora o tivesse, ela poderia mudar de aparência e escapar a qualquer momento. Como a garota já podia mudar seu corpo livremente, essa coisa era inútil para ela, mas poderia ajudar Sua Majestade e Melo. Justo então, a luz do artefato entrou no corpo da garota. Então o artefato rachou e se quebrou. A garota entrou em pânico, teria quebrado acidentalmente. Decidiu apenas encobrir e fingir que nada aconteceu. Melo descobriria algo de qualquer jeito. Finalmente, era a hora da garota acertar as coisas com a família Exeter. Desde que a identidade da impostora foi exposta, Fênix começou a se autodestruir novamente. Até Larian, que sabia que Lady Perian era uma impostora, parecia ter sofrido um trauma psicológico severo. Ele até encontrou a garota e a convidou para ficar como conforto emocional, porque a impostora que imitou minha irmã foi presa. Precisamos de alguém para preencher essa posição, já que você tem o mesmo rosto que minha irmã. Fique aqui, e vamos continuar a lembrar daquela criança morta. Embora Larian estivesse convencido de que Lady Perian estava morta, ele ainda insistia em mantê-la ao seu lado, como uma boneca com raiva. Declarou Perian: o que você precisa não é de alguém como sua irmã, mas de um médico para tratar sua doença mental. Surpreendentemente, Lowry não refutou uma única palavra. Em vez disso, ele lembrou a garota que Perian era uma criança gentil. Espero que você possa se espelhar nela. Vendo isso, ele claramente não levou as palavras da garota a sério. Então vou me retirar. Desejo boa saúde a você. Saindo da sala, a garota estava irritada com o estado patético do irmão, já que foram eles que a abandonaram. Eles deveriam estar vivendo vidas melhores. Agora que a tarefa designada por Sua Majestade estava completa, todo o resto sobre a família Exeter não era mais da sua preocupação. Afinal, ela havia levado tempo para gradualmente superar seu apego finalmente. A garota se preparou para se despedir de Elberry e dos outros. Ao ver a garota, Elberry ficou extremamente animada. Ela olhou dos pés à cabeça, verificando se ela estava machucada em algum lugar. Agora ela e Uras haviam formalmente apresentado suas demissões e recebido uma generosa indenização. Com esse dinheiro, ela poderia até viver confortavelmente pelo resto da vida. Isso deu à garota a ideia de recrutar Elberry. Mas antes que pudesse falar, Iuris mencionou que Elberry já havia recebido uma oferta dos cavaleiros. A garota percebeu sua imprudência. Elberry já era uma cavaleira excepcional. Se ela prendesse Elberry a um lugar pequeno, como o Santo Reino, seria injusto com ela. Mas independente da escolha que Elberry fizesse, a garota sinceramente esperava que ela encontrasse felicidade. Então Yuri perguntou sobre os planos de Perian, sugerindo que mesmo sem Lady Perian, ficar para trabalhar aqui não seria ruim. A garota fingiu pensar por um momento, e então afirmou que também havia decidido se demitir. Sem que ela soubesse, Fênix por acaso ouviu essas palavras. A garota queria deixar claro para ele que, por mais que ele tentasse mantê-la, ela não mudaria de ideia. Mas para surpresa da garota, Fênix simplesmente queria persuadi-la a ficar, primeiro apontando a grande diferença nos padrões de vida entre o povo do Santo Reino e do Império. As pessoas no Santo Reino não conseguem ter sucesso só com trabalho duro. Ouvindo ele falar sem parar, a garota não sabia se ele tinha outros motivos, mas independentemente disso não queria mudar sua decisão. Obrigado por essas sugestões. Agradeço sua consideração, mas como você está se sentindo? Você se recuperou desde que o impostor foi exposto. Claro que não é fácil deixar ir antes da verdade vir à tona. Eu sinceramente acreditava que aquele impostor era minha irmã, embora ela fosse diferente do que eu lembrava. Eu pensava que foram nossos erros que a mudaram. Mas justamente quando eu não suportava mais a resistência psicológica, você apareceu, parecendo muito com Perian, de alguma forma diferente daquele impostor. Eu vi lampejos da jovem Perian em você. Eu ficava me perguntando por que a senhorita Perian se parecia tanto com minha irmã, e então eu percebi que, embora eu não suportava como o pai e o irmão mais velho tentavam enterrar os erros do passado, mostrando total devoção a Peri. Mas na verdade, eu não sou diferente. No momento em que vi a senhorita Peri, percebi que poderia sobrepor você com aquelas memórias felizes, sem qualquer culpa, fingindo não entender a obsessão do pai e do irmão. Busquei conforto na senhorita Peri. Pensando nisso agora, isso foi ofensivo demais para você. Embora a moça sentisse que essa confissão chegara tarde demais. Mas como eles tinham se dado bem durante esse tempo, ela decidiu confortar Fênix e dizer para ele não se sentir culpado. A maioria das pessoas tem fantasias assim.
buscando conforto nos outros. Talvez a verdadeira senhorita Perianne pensasse da mesma forma. Ouvindo isso, Fênix finalmente sorriu aliviado. Se ao menos ela realmente pensasse assim. Senhorita Perry, obrigado pelo seu esforço durante este tempo. Exatamente como a moça pensava. Esse seria o fim da ligação dela com Fênix. Ela encontrou Léory novamente, no caminho de volta ao seu quarto. Ele olhou para a moça por um longo tempo. Então falou palavras que a deixaram arrepiada. Você realmente pretende nos deixar, Perianne? Depois de dizer isso, Larian virou as costas e saiu. A moça mal podia acreditar que o estado mental de Larian havia se deteriorado a esse ponto. Mas pelo menos, ele não insistiu no assunto. No começo da manhã seguinte, justamente quando a moça arrumava para voltar para casa, uma empregada apressada lhe trouxe um jornal para ler. A manchete era sobre como a casa da moça havia sido destruída acidentalmente, e o Banco Nacional do Santo Reino havia sido congelado. Muito poucas pessoas poderiam fazer essas duas coisas acontecerem. Simultaneamente, a moça imediatamente pensou em Léory. Não é à toa que ele foi embora tão decisivamente ontem. A moça jogou sua bagagem de volta ao quarto com raiva. Ela não podia acreditar que Larian usaria meios tão desprezíveis para mantê-la. Embora ela não se importasse muito com dinheiro e propriedades, não podia deixar uma perda tão grande impune. A moça imediatamente usou magia da terra para observar o paradeiro dele. Inesperadamente, ela presenciou Fênix e Larian discutindo. Descobriu-se que Fênix também achava as ações de Larian desprezíveis. No entanto, Larian continuava teimoso. Você também não depende da senhorita Perry. Isso também te beneficia porque está tão bravo. Ou você está agora bravo comigo? Para um estranho, Fênix sentia profunda decepção. O irmão mais velho não era assim antes. Por que você se tornou assim? O que viu naquela torre naquela época? Larian impacientemente virou a cabeça, indicando que não queria responder a essa pergunta. Vendo isso, Fênix também ficou bravo. Você pretende continuar escondendo isso de mim para sempre. Eu entendo cada vez menos. Se você realmente me considera família. A moça achava essa conversa confusa. Fênix disse que Larian mudou depois de ver algo. Pensando nisso, a moça decidiu pedir esclarecimentos ao Fênix, que era mais acessível. E de fato, ele estava sentado sob a árvore como de costume. Ao ver a moça, Fênix perguntou: o que houve? Ouvi dizer que você não pode voltar para casa por enquanto. A moça tirou 2 garrafas de vinho e convidou Fênix para beber com ela. Vendo-a tão preocupada, Fênix sentiu-se cheio de desculpas. Mais tarde, a garota falou sobre sua família no Santo Reino, sabendo que esse assunto ressoaria mais com Fênix. Embora todos sejam boas pessoas, eu ainda frequentemente imagino como seria se eu tivesse nascido em uma família assim, desde o começo. Às vezes eles escondem coisas importantes de mim, para o meu bem, mas eu gostaria que a família pudesse compartilhar os problemas juntos. Como esperado, Fênix caiu na armadilha. Ele também sentia que seu irmão Larian estava escondendo algo dele. Embora ele sempre tenha sido bom comigo, ele realmente mudou de forma estranha. Anos atrás, encontraram irregularidades nas contas de alguém, que dizia ser o pai de Perianne, e o pai deles imediatamente decidiu investigar aquela torre. E o líder da equipe de investigação era seu irmão Larian, embora oficialmente fosse para investigar a torre. Mas na realidade, seu pai havia dado a ele outra missão secreta. A investigação era apenas uma desculpa para trazer Perianne para casa. No entanto, o que viram quando chegaram à torre foram bonecas de vários tipos, espalhadas pelo quarto, como cadáveres, com sinais sugerindo que Perianne tinha sido abusada. Mas Perianne não estava no quarto. Era como se ninguém jamais tivesse morado ali. A garota ainda não entendia que seria normal ficar perturbado mentalmente após testemunhar uma cena assim. Mas essa era apenas a explicação pública da família Exeter. A verdade era que Larian entrou na torre sozinho. A equipe de investigação disse que após entrar, seu irmão trancou o quarto imediatamente. Embora ele tenha explicado depois que isso foi para preservar a cena, mas ele acreditava firmemente que, para seu irmão calmo e maduro mudar da noite para o dia, ele deve ter visto algo extremamente chocante. Mas a garota sentia que essas razões não eram suficientes. Afinal, outros também entraram na torre. Porque todos estavam bem. Fênix hesitou por um momento, e então revelou outra verdade desconhecida. Após entrar na torre sozinho, seu irmão Larian ficou lá dentro por 3 dias inteiros sem sair. Por isso, Fênix tinha certeza de que Larian estava escondendo a verdade. Se apenas 3 dias poderiam causar tal perturbação mental,
Ele não podia imaginar o quão assustado Perian deve ter ficado naquele lugar. Por direito ele também deveria saber o que aconteceu, mas seu irmão escolheu esconder dele. Aquelas bonecas foram na verdade feitas pela garota. Quando ela sentia falta da família depois, ela as usava para distrair sua dor. Mas a garota não contaria essas coisas para Fênix. Ela escolheu guiá-lo com palavras suaves. Talvez Larian não tenha contado sobre a torre, para protegê-lo, mesmo que agora você seja um cavaleiro capaz por direito próprio. Aos olhos de Larian, você ainda é o irmãozinho imaturo dele. O que ele fez não foi só por Lady Perian, mas também por você. Fênix nunca tinha pensado dessa forma. Ele sempre focava apenas em como seu irmão havia se tornado estranho, supondo que ele teria mais intenções ao esconder coisas. Mas se as posições fossem invertidas, ele também poderia tentar de tudo para evitar que seu irmão se preocupasse. Percebendo isso, Fênix levantou-se de repente, pois ainda havia esperança de seu irmão mudar. Ele queria falar com Larian novamente. Sua impulsividade deixou a garota sem saída. O melhor resultado seria a reconciliação dos irmãos, e Fênix convencendo Larian a deixá-la voltar para o Santo Reino. Nesse momento Fênix voltou ao escritório de Larian novamente. Você saiu em disparada antes, o que é agora? Lembra quando Perian foi embora? Você tomou a decisão sem considerar minha opinião. Eu sei que devem haver razões que eu não sei, e o irmão deve se sentir ainda mais culpado do que eu. Mas eu já sou adulta agora e você pode contar comigo também. O que quer que tenha acontecido com você, quaisquer erros que tenha cometido, não importa, podemos suportar juntos a partir de agora. Então deixe a senhorita Perry ir, irmão. Você sabe no seu coração que ninguém pode substituir Perry. Ao ouvir isso, Larian desviou o olhar. Você ficou leviano desde que conheceu aquela criada. Acho que deveria parar de ver aquela mulher. Talvez seja melhor mandá-la embora. Como você sugeriu, é claro. Mandar ela embora ou não é com você. Mas não deixe ela aparecer diante de mim de novo. E assim, a garota embarcou na carruagem de volta para o Santo Reino. Antes de partir, Fênix foi se despedir dela. Embora ele fosse da família Exeter, ele tinha sido um tanto útil. A garota se encostou na janela da carruagem, imaginando rever sua verdadeira família no Santo Reino. Mas assim que chegou ao Santo Reino, Melo explodiu em raiva. Você não disse que queria humilhar a impostora. Quem mandou fazer um espetáculo de suicídio? A garota respondeu que cumprir a missão era suficiente. E para não se intrometer, então perguntou: onde está Sua Majestade? Ao saber que Sua Majestade não estava no Santo Reino, a empolgação de Perian imediatamente murchou. Ela sabia que Sua Majestade precisava trabalhar incansavelmente para administrar uma nação em declínio, mas ela ainda queria se reportar a ele. Desde o grupo que promoveu a impostora Cessi, até a mansão do Duque, até a pessoa que financiava o grupo por trás, e os superiores que manipulavam essas pessoas. Perian investigou passo a passo nesta ordem, apenas para descobrir que todas as evidências apontavam para Veitain. Não é à toa que ele sabia a identidade da impostora. Na época, a criada de Cici disse que reportaria suas conquistas ao Lord Loxar. Esse homem era tio de Vitaine, da mesma família Vindon, o que significa que suas visões estavam alinhadas. Mas uma força tão poderosa não podia ser desafiada. Levianamente não podemos de forma alguma fazer inimigos da família mais poderosa do Império Ocidental. Então essa investigação deve resultar em nada. Mas Melo indicou que ele já tinha obtido as evidências que queria. Ele agora tinha certeza de que tanto a morte da mãe de Perian, quanto sua prisão na torre foram obra de Loxar. A garota ficou assustada com isso, e apressadamente perguntou quais evidências ele tinha. Descobriu-se que há muito tempo, Melo e Sua Majestade tinham deduzido pistas, ligando a impostora à morte da mãe de Perian. Quando a impostora apareceu pela primeira vez, seu rosto estava estampado em todos os jornais, mas aquele rosto era muito parecido com o de Perry. Os de fora só conheciam sua aparência. Antes de ser expulsa aos 3 anos, como ela poderia recriar perfeitamente sua aparência atual? Isso significa que não estavam se referindo a você aos 3 anos, mas se soubessem como você era aos 11, quando saiu da torre, eles poderiam recriar sua aparência adulta. Então o propósito de enviar você era confirmar se ela simplesmente se parecia com você, ou se havia um grupo por trás dela. Ao ouvir isso, a garota fechou os punhos, com raiva tanto da tentativa de Luxar de tirar sua vida, quanto do ocultamento de Melo e Sua Majestade para com ela. Melo gaguejou sem saber como explicar. Ele só estava preocupado que se Perry soubesse, ela não conseguiria manter a compostura ao encontrar pessoas das famílias Exeter e Vindon. Vendo o silêncio prolongado de Melo,
Perry se levantou para sair. Você só tinha medo que eu vacilasse e realizasse a missão com parcialidade, certo? Não estou culpando você, só preciso organizar meus pensamentos. Depois que Perry saiu, Melo caiu em profundo arrependimento. Ele sabia que essas coisas não poderiam ficar escondidas para sempre. Quando Perian mudou a cor do cabelo pela primeira vez, confirmando que ela era da linhagem principal dos Exeter, ele reportou isso a Sua Majestade. Ao saber disso, a investigação anterior finalmente teve algumas pistas. Todos pensavam que o homem de cabelo castanho, que levou Perian embora, era seu pai biológico. Afinal, todos assumiam que, além do pai biológico dela, ninguém ousaria fazer algo tão perigoso na frente de Lester. Mas agora parecia que aquele homem era uma completa fraude. O objetivo deles era manter Perian sob seu controle, fosse o assassinato da duquesa, ou a prisão e abuso de Perian na torre. Sua vida trágica não foi um acidente. Foi deliberadamente orquestrada por um grupo poderoso, capaz de manipular a família do Duque. Considerando isso, Sua Majestade decidiu manter segredo de Perry. Depois disso, Sua Majestade e Melo começaram a investigar secretamente esse grupo, na esperança de resolver a questão, com o mínimo de dano a Perian. Mas inesperadamente, a infiltração de Perian na mansão do Duque levou a maior pista até então, que era o tio de Vitae Luchar, que também era o representante regional do Império Ocidental. Com uma pessoa assim, só podiam gradualmente reduzir sua influência política. Mas seu reino sagrado mal conseguia manter sua base. Apenas a família Exeter do Império Oriental poderia rivalizar com a família Vindon. Se isso desse certo, Melo não se importaria de se submeter à família Exeter. Mas se a verdade fosse revelada, o fato de Perry ser Lady Perian seria exposto. Melo bateu desamparado na janela, pensando que se tivesse o poder como a família Exeter, talvez não precisasse se preocupar tanto. Enquanto isso, na mansão do Duque de Exeter, Pandelion trabalhava em seu escritório. Por algum motivo, durante esse tempo, ele continuava inexplicavelmente atraído pelas vozes das criadas. Sempre que pensava naquela criada, ele se tornava diferente de si mesmo, fosse escoltando-a pessoalmente de volta ao quarto, ou revelando todos os seus segredos. De repente, Pandelion percebeu que, quando conheceu aquela criada, usou uma linguagem respeitosa com ela. Isso nunca tinha acontecido com outras criadas, mas agora que ela tinha partido, não adiantava mais ficar remoendo isso. Naquele momento, uma mensagem chegou pelo orbe de comunicação de Vitae. Ao saber que Vitae estava indo para o Reino Sagrado, para fazer uma proposta àquela criada, uma irritação sem precedentes, e a raiva cresceu no coração de Pandelion. Neste momento, Perrien, que acabará de descobrir a verdade, estava em turbulência. Ela não conseguia entender por que Sua Majestade e Melov esconderiam assuntos tão importantes, embora soubesse que eles estavam preocupados. Isso era o mesmo que ela havia contado a Fênix. Mas, independentemente disso, Sua Majestade e Melov eram sua família. Perrien só podia dizer a si mesma para não pensar demais e focar em cumprir sua missão. Agora que ela sabia que a família Vindon estava por trás de tudo, investigá-los era a maior prioridade. Mas para investigar os Vindons, eles precisavam de uma força de igual poder para exercer pressão política, e somente a família Exeter poderia fazer isso. Mas isso exigiria revelar sua identidade como Lady Perrien. Ao perceber isso, Perrien de repente entendeu, já que Melov já sabia que os Vindons estavam ligados ao caso de sua mãe, ele poderia ter chegado à mesma conclusão. A garota correu de volta para o quarto de Melov. Você está planejando fazer algo tolo de novo. Você deve saber que usar a família Exeter é a forma mais lógica de lidar com os Vindons. Agora, por isso, você está em dúvida se deve contar a eles minha verdadeira identidade. Depois de um momento de silêncio, Melo finalmente falou. Mesmo que eu precise desesperadamente da ajuda dos Exeter, eu nunca poderia revelar sua identidade. Ao ouvir isso, Perrien suspirou aliviada. Suas preocupações me parecem tolas. Pelo amor do Reino Sagrado, não me importo de agir de forma amável com as pessoas dos Exeter. Não é uma questão de orgulho, mas é diferente se buscamos ajuda. Só porque não conseguimos lidar com os Vindons. Descobrir a verdade, vingar minha mãe, remover Luchar da sociedade, são coisas que devo fazer eu mesma. Se confiarmos no poder do Império do Leste, nosso país nunca será verdadeiramente independente. Já disse isso antes, devemos usar nossa própria força para tornar o Reino Sagrado grande novamente. As palavras de Perrien despertaram entusiasmo no coração de Melov. No passado, quando Perrien demonstrou suas habilidades, ela havia dito coisas semelhantes. Ele não esperava que Perrien permanecesse inalterada.
Desde então parecia que suas preocupações sobre ela ser afetada eram desnecessárias. Perrien acreditava que o primeiro passo para investigar Luchar deveria ser interrogar o impostor. Ao ouvir isso, Melo ficou pasmo. Por um momento, ele disse que fazer ela falar não seria tão fácil quanto esperava, e eles não haviam obtido nenhuma informação útil. A prioridade agora era continuar investigando. Sem ações precipitadas, eu sei que você é capaz, mas seria perigoso se eles descobrissem sua verdadeira identidade. Perrien concordou obedientemente e planejou sair para fazer compras para passar o tempo. Depois que Perrien saiu, Melo sentiu outra onda de arrependimento. Ele havia mentido para Perrien novamente. Na verdade, ele havia obtido novas informações. Enquanto interrogava Ceci, todos sabiam que produzir subprodutos de monstros exigia inúmeros cadáveres. Mas o que Ceci achou estranho foi que a maioria dos cadáveres que traziam tinha rostos parecidos com o de Lady Perrien. Ao ouvir isso, o coração de Melo afundou. Não é de se admirar que ele não encontrasse vestígios de desaparecimentos em massa em lugar nenhum. Se esses cadáveres se pareciam com Perrien, provavelmente eram as bonecas que Perrien fez na torre para sobreviver. No entanto, agora ele escondia que Perrien era o verdadeiro alvo deles. Quanto tempo isso poderia ser mantido em segredo? Enquanto isso, Perrien chegou ao Teatro do Santo Reino. Ela tinha sentimentos especiais por esse teatro. Quando foi trazida pela primeira vez da torre, Sua Majestade a levou ao teatro, e os adultos nessas peças não eram tão assustadores como em suas lembranças. Pelo contrário, eles eram heróis salvando crianças do perigo. Sua Majestade também lhe disse que proteger as crianças era a responsabilidade dos adultos. Depois disso, ela passava a ir ao teatro sempre que tinha tempo livre. Naquele momento, uma voz a chamou. Ao se virar, viu que era o Grão-Duque Vitain. A garota imediatamente ficou alerta. Será que ele havia descoberto sua identidade? Mas para não alertá-lo, ela o cumprimentou calmamente. O senhor também veio assistir a uma peça. Não preciso vir aqui para assistir peças. Vim para ver você. Ouvido isso, Perrien ficou ainda mais cautelosa. Fazer uma viagem especial ao Santo Reino para encontrá-la não podia ser algo pequeno. Para sua surpresa, no momento seguinte, Vitain lhe propôs casamento.